Crentes, eu sou Laís Castro e quero te dar as boas-vindas ao Pod Crente, o podcast onde nós vamos trazer para a mesa assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. E claro, eu não poderia fazer isso sozinha, então mais uma vez eles voltaram. Vou começar te apresentando aqui do meu lado direito, ele que se nada der certo na vida, já está apto para abrir seu negócio. Vai comprar uma carrocinha de pipoca e vai vender no shopping. Gabriel Gomes. Fiz pipoca hoje pela primeira vez, porque... Como que em quase 30 anos você nunca fez pipoca na sua vida? Que isso, quase 30 anos? Ué, Calma, 3 aninhos aí. Não é tanta coisa. Calma. Pera aí. Fiz pipoca hoje pela primeira vez porque Laís está passando por um Processo de purificação. De santificação. Bem good vibes. Tô muito feliz. E aí, galera, como vocês veem, hoje a gente não tem 4 copos, mas a gente tem um bolo. Um bolo e uma pipoca. Hoje vai ser um dia de recordações, de momentos. Um ano de podcast, retrospectiva. Tô muito feliz, vamos pra esse episódio aí que hoje vai ser muito maneiro. E é isso. Hank Luz. E aqui do meu lado esquerdo, ele que não é nenhum Bud Valastro, mas quando o assunto é bolo Transformers, ele dá o nome dele. Paulo Otávio Rodrigues. Eu não sei, me desculpe a minha ignorância, eu não sei quem é esse. Bud Valastro? Ah, pelo amor de Deus, cara. Toma vergonha. Dos bolos fantásticos isso, lá, cara, gigantescos. o cara faz um bolo de Transformers, pô. Eu conheço com outro nome ele, pô. É o Bud, não tem outro nome? É tipo um apelido. Eu sei que tem um apelido, agora eu não me lembro qual. Eu conheço Não, como só apelido. conheço Mas como fala aí Bud. do seu bolo, menino ou menina. Esse bolo Transformers mesmo, olha. O bolo da revelação. Daqui a pouco a gente conta a O história. bolo do chá de revelação. Esse bolo tem pouco tempo de vida, mas tem história. E aí, galera, vamos pra mais um episódio, mais um ano. Mas é isso aí, eu ia falar mais um ano não, mas realmente mais um ano que vamos entrar. Escolhi minhas Hoje não é palavras com muito Réveillon, esmero. hoje não é Réveillon, mas uma nova fase irá se iniciar na nossa vida. Uma primavera. É isso aí. Pra quem não tá entendendo, hoje o Pod Crente faz 1 ano de vida. Caraca, gente. Um aninho, que Um ano. isso. Já tá Nosso falando, filho já já. até tá engatinhando, já tá nascendo dente, com um ano Gugu nasce Dadá. dente. Não faço a mínima ideia. Senhor amado, Paulo tá gente. Sou tio agora eu sei. Gente, eu tô embasbacada de como a gente andou de lá pra cá. Quando eu penso na gente há um ano atrás, a gente lá no meu quarto, naquele suador, Eu saí minha camisa. eu acho que nem na academia eu suei Minha tanto camisa toda a minha irmão. vida. Tá bom. Aquela Cara, nunca nossa suei roupa tanto foi quanto pro naquele lixo. Sem condição. Cara, juro pra você, minha camisa, se eu torcesse ela... Não vamos Saiu contar muita ainda caixa tudo. d'água. Não vou contar tudo ainda, de como a gente nasceu, de como foi, porque preparamos uma surpresa. Um ano e quantas histórias. Muitas. Ixi, isso aí, ó. Não dá nem pra contar quantas histórias a gente já teve nesse programa. Mas eu quero saber das expectativas de vocês pra hoje. E aí? Altas resenhas, lembranças. Vai se emocionar, Paulinho? É hoje que o Paulo Otávio vai chorar nesse programa? Não. Eu nunca vi o Paulo chorar. Ah, não, já vi sim uma vez. Eu nunca Verdade. vi. Mas por que ele chorou? A gente já viu hoje. Meu, gente, o que tá acontecendo? Eu não sabia se abraçava, se dava uma vacina mesmo. Ela vai perdendo a bola. Gente, momentos Cara, muito na moral, críticos, meu Deus do céu. de alta tensão. Ai, Não consegui controlar a minha emoção. Me desculpe. Ai, meu pai. Vamos voltar, Ela por vai favor. Ela vai dizer na vogal I. A voz dela ficando fina, parece o Cid da... Ai, passou. Tá, vamos seguir. Passou. Vamos De seguir. volta ao Pod Crente, por favor. Cara, resenhas, lembranças, né?
de, como o Gabriel falou aqui na oração, antes de começar, de pessoas que nos ajudaram, tanto diretamente quanto indiretamente. Verdade. Tá maluca, muita história. Muita coisa. Muita coisa pra contar. Sim. E aí, me fala o que vocês querem fazer. Já querem partir pra surpresa ou vocês Eu querem comer quero, um na bolinho? verdade, comer o bolo. Vamos cantar parabéns pro bolo? Pega Vamos o cantar meu. parabéns? Pega o cisne que eu fiz, por favor. Que Deus lhe dê Eu muita fiz um saúde cisne e paz. de. Guardanapo, Gabriel. É a guardanapo. palavra que você tá tentando lembrar. Olha. Quem vai fazer as honras? A gente Gabriel vai- é o cozinheiro. Eu acho que quem fez o bolo tem que cortar. Não, A oxe. gente quer saber. Eu não sei Faz um cortar bolo, desejo, não, faz tá? um não sei desejo, cortar faz bolo, um não. pedido. A gente quer saber. O bolo é azul. Tipo, O bolo tá azul por dentro. Gente, é menino! É o pó de crente! Vou contar a história do bolo pra vocês. Enquanto o Gabriel corta o Pela bolo pra a manhã- gente. gente não vai comer, tá? Pela manhã desse dia, eu cheguei pra minha mãe, faz um bolo pra mim, que hoje é aniversário do podcast. Mas faz um bolo comum, de mercado e tal, só que com chantilly. Quando eu falei Real, chantilly, o bolo tá azul por dentro. tá azul. pô. Cara, o bolo tem camada rosa. Rapaz, voa, pega Minha mãe outro. viajou, pô. Minha mãe gosta do rosa, então tipo assim. Eu falei, mãe, Ah, com mas achei chantilly. fofo, tia. Muito obrigada, tá? Muito obrigado. Foi. Aí com chantilly e tal. Mano, quando eu chego em casa e abro a geladeira, o bolo azul. Pô, tá bonitão, tá? Tá lindo. A massa. Minha mãe é Que brava. pô. isso. Dona Ana, muito Obrigada, obrigado. tia. Representou hoje. Tá fazendo o que, Gabriel? É porque o cisne É, dele vocês não voou. deu muito certo, não. Aí foi isso, pô. Quando eu abri, tipo assim, tá na hora de vir pra cá já, o bolo azul. Cara, teve que fazer uma mega operação lá em casa. Paulo Otávio confeitou o bolo, gente. Tá todo mundo vermelho. Cortei meu pedaço. Tem que botar o guardanapo assim, ó, corta e É. vai cair. Pô. Eu falei que Vamos quem falar, fez o bolo é que vamos tem que desenvolvendo. cortar. Então, a gente lançou uma caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente no tá bravo Instagram. mesmo, caixinha de pego. Se você não segue a gente no Instagram ainda, tá perdendo a oportunidade. Não vai participar do episódio hoje com a gente. Opa, isso aí fica de lição, hein? A gente tem uma pergunta, inclusive, sobre isso. Erros de gravação. Que mais tem? Praticamente tem mais erro do que gravação. Então vamos lá, Gabriel. Ai, é de morango? A galera Muito bom, não né, quer, Igor? Não, gente, eu tô no espírito. Quem manda é o espírito, não é a carne. Vamos lá, Gabriel. Solta as perguntas aí. Vamos lá. Calma aí. Ah, eu que vou falar? Então tá bom. Então tá bom. Não, manda um guardanapo, por favor. Eu espero que vocês estejam preparados para responder as perguntas à Vera, sem mentir, tá? Sem disfarçar e sem arregar, porque eu vi que tem desafio nessas perguntas, hein? Só joguei. Você leu todas? Li, mas Você leu as mais recentes? as mais recentes não... Não leu. É disso que eu gosto, é dessa Então, limão. surpresa. Vamos lá. Pergunta número 1. Calma. Calma aí, vamos falando. Aí que vocês de Eu boca gostaria de cheia. dizer que esse bolo tá muito bom. Tá bom mesmo? Tá ótimo, tá maravilhoso. Ninguém quer saber. Vamos lá, pergunta número 1. Serei eternamente o primeiro convidado. Não é bem uma pergunta. Eu sei que ele queria estar presente aqui, por isso que ele mandou essa. Emerson, muito deu carteirada, obrigada. deu carteirada foi o primeiro que... Tá lá em Pua agora. Tá lá no Nordeste comendo buchada de bode. Emerson, cara, Baião de nosso dois. líder. Mas foi Um grande bênção, desafio, foi né? bênção, foi um grande A desafio. gente não tinha... nunca tinha gravado com um convidado. Já tinha feito um teste com um amigo nosso. Mas a gente nunca tinha gravado de Que só fato. ficou olhando Deu pra erro, cima. que deu erro no vídeo, entendeu? Que a gente poderia... A gente tava naquela expectativa de como é que seria, como iria funcionar. Tanto que Mas eu tava acho com medo, que é né, também. Muita coisa. Eu acho que é o convidado com menos tempo, não? De gravação? Quem? Não sei. Acho que o Emerson é o convidado com menos tempo. porque a gente Porque era o fez correndo. primeiro, a gente Depois fez falou não correndo. e tal. E a gente também tinha... A gente ainda não tava muito dentro dessa cultura que os podcasts maiores têm de não ter um tempo limitado pro convidado. A gente ainda limitava o tempo, tinha medo da galera não comprar ideia. Cara, e eu tava ouvindo o podcast hoje do Vilela, que ele falou sobre isso. Ele falou, cara, quando eu comecei, ele falou que tipo assim, ele não tinha experiência e tato no saber não conduzir a entrevista, uma conversa. Sim. Isso porque ele era comediante, estava acostumado com o microfone já. Não, ele não sabia como conduzir uma conversa mesmo.
Ele falou que no início, então, tipo assim, quando quando a pessoa ficava quieta, muito tempo quieta, ele, tipo assim, acabou o assunto. Ele falou que hoje em dia ele já sabe que tem artifícios pra puxar sempre a conversa. Por isso que ele consegue render tanto o assunto. Falei, E ele é muito bom nisso. Exato. E eu fiquei pensando isso na gente, cara. No início, o primeiro foi o Emerson. Na verdade, o primeiro foi o Carlinhos, né? Cara, tipo assim, a gente pra nervoso. Primeira vez com câmera. Tinha câmera. Tava enrolando, a gente ficava enrolando pra. Não tinha aí. que perguntar. Aí Eu já tinha um feeling, né? Aí já usava a câmera. A gente já usava a câmera, só que não ia pro ar, né? Era só pra fazer o backup. Isso. Aí, pô, A gente já usava a câmera há muito tempo, isso. né? Aí quando ele foi pro Emerson, mano, foi quando ele, pô, esse vai pro ar. Mano, eu acho que não teve um aqui que não respirou Real, mais real. uma Porque assim, incluindo o próprio Emerson. a Laís, como principal condutora, ela tem mais propriedade pra falar sobre isso. Mas a gente ficava muito naquela de como convidar. Porque assim, gente, não é muito raro chegar um convidado aqui que não chegue nervoso. Por mais a gente acha até isso bizarro, mas é muito raro que um convidado não chegue aqui e fique, caraca, como é que vai ser? O episódio da Vitória que saiu, tava apavorada. pô, depois que a gente deu o start, fluiu muito. Não, e o que eu acho mais curioso é que, tirando o Alif, Aham. todos os nossos convidados são pessoas que estão acostumadas a estarem de frente, De frente, no com o microfone. microfone assim. na mão. Exato. Todo mundo que já pregou, já cantou, já fez de um tudo, o Alif toca, mas calado. Então, assim, na verdade era pra gente estar nervosos, não eles. Sim. E eles chegam apavorados aqui. Não, e Chega a ser eu me lembro engraçado. que teve o primeiro convidado que a gente recebeu, que foi o de fora, que a Laís não conhecia, que foi o Serginho. Mano, a Laís estava muito nervosa. Não, foi o... Não, o Vitor Não, eu foi o conhecia. Vitor, ela conhecia. Tá. O Serginho, tipo, ela não conhecia nada. Não conhecia nada. E assim, Eu só sabia que era além seu disso, primo. era um tema que a gente estava esperando muito. É verdade. E tal. A gente ainda vai falar sobre chegar nessa parte de temas de podcast. Mas a Laís estava muito nervosa, porque a Laís queria que a Laís faz aquela introdução e tal. E tipo assim... De um dossiê dele. E a Laís estava, meu Deus do céu, cara. E de fato, depois eu parei pra pensar que era o primeiro convidado de fora, de fato, que a gente estava recebendo. Não, de primeiro foi o Vitor. Assim. Fora. Não, mas assim. Mas é que o de Vitor não a gente ter já aquela conhece. Entendeu? Todo mundo meio que já conhecia, né? Vamos pra segunda. Como aturar o Paulo Otávio? Você que fez essa pergunta, se você tiver a resposta, por favor, me dê também. E aí? É isso aí mesmo. Responde aí, Gabriel. Aturar as piadas, as piadocas todas. Todo dia, toda hora. Todo dia, ó, estar com o Paulo Otávio é todo dia ouvir uma piada do estilo pavê pra comer. É você viver numa eterna praça nossa. Exatamente. É viver num eterno almoço de família, Sim, com o tiozão. Exatamente. É isso. Só fala uma coisa, se não fosse por mim, essa tela aqui estaria nem aparecendo. Mas tudo bem, pô, aturar por O homem do TI. Não, o garoto do TI é o garoto do sobrinho. TI. Eu tenho um sobrinho que faz, pô. Que faz melhor. É o Paulo. esses é- Mas, é o- amigo, glória a Deus pela sua vida. Tu é o Esses são os sobrinho. amigos que Deus me deu. Você é o sobrinho que faz. Não sabe mexer na TV? Chama o Paulo. Não sabe mexer no computador? Essa Chama pessoa o que Paulo. perguntou já chorou por causa de mim, querendo cantar do meu lado. Querendo entrar entrar na igreja com as criancinhas lá do Foi meu convidado lado. aqui. Quem Eu não quero ver o que souber do mais que ele tá descobrir. falando, volta 3 episódios que Entendeu? você vai saber. Ficou chorando pra ficar, pô, Paulo. Mas agora fica aí. Como E aturar quase o você fez Paulo chorar aqui no podcast. Foi mesmo. Eu vi, eu tava aqui, eu vi. Olhinho assim, ó, Quase lacrimejando. você fez chorar. Quase você fez chorar. Não fala de boca cheia no microfone. Verdade. E o Vilela falou disso também. Aliás, Eu queria mandar um beijo pro vamos Vilela. aproveitar que a gente tá fazendo um episódio de um ano. Eu acho que não tem essa pergunta, mas pra falar dos nossos podcasts favoritos. Tem. Que a gente Tem, é muito tem, citado. Tem. Então segura a ansiedade. Segura. Mas já que eu comecei a querer mandar um beijo pro Vilela, queria saber, Vilela, como que você se sente sendo o amor das nossas Um vidas? dia a gente vai no teu podcast. E você vai vir aqui, hein? Você vai ver no nosso. Próxima pergunta. Essa pergunta é a pergunta recorde. Foi a que a gente mais recebeu. Então, assim, me desculpe se você fez essa pergunta e talvez a gente não vai citar nomes, mas saiba que essa pergunta foi feita muitas vezes, então a gente vai matar de uma vez só e vai responder. Quer deixar ela pro final, não? Com- Já que muita gente fez. Prefere? É, Então tá bom. Então tá Produtor bom. Boninho. estrategido. Vem cá, essa outra pergunta meio que linka com essa. A gente vai jogar pro final? Prefere? Cadê?
Não, deixa pro final. Tá bom. Ih, cheio de mistério. Erros de gravação. Tem um montão. Tem um monte, daqui a pouco. Segura a ansiedade. Tem um montão. A Laís, pra começar cada episódio, é um Deus nos acuda. Santo Deus. Ainda mais quando dá um falta de backup nela. Qual o apelido que eu uso pra vocês? Ai, não sei o que falar. Gente, eu não vou responder isso agora porque tem pergunta sobre isso. Eu comecei a fazer isso. Agora segura o rojão. Olha, é desgastante ver elas aqui. Ai, errei. No início era pior. No início era pior, agora eu nem erro mais, cara. Eu errei hoje por motivos óbvios. Então, vocês agora só ficam de um lado. Do nada botaram o Gabriel pro outro lado, pifou. Vamos lá. Como foi para elaborar a estrutura para realizar o pod? Como é que é a pergunta? Olha a pergunta. Como foi para elaborar a estrutura para realizar o pod? Não, foi no escuro. Foi chorando. 3 jatos cegos. Foi chorando. 3 jatos Não, cegos. vamos lá. Vamos lá. Um mapeamento. A gente começou com Um quarto quente. microfone, né? Na verdade, a gente começou com um microfone e um sonho. É verdade. E um galão de água, porque a gente tinha um galão desse tamanho no meu quarto. A gente começou com um microfone que, inclusive, não era nosso, era emprestado. Ainda tá aqui. Ainda tá aqui, Beijo, muito Niel, obrigado, beijo, Niel. Niel. Um dos primeiros investidores desse canal. Exatamente. O patrocinador. O primeiro patrocinador. O primeiro patrocinador desse podcast. Canal. E aí... Não, o primeiro foi a Tia Fatinha, por aturar a gente lá todo dia. Ah, não, tá nada a ver essa porra. Tia Fatinha. É Essa louca verdade. nada a ver. Quando a gente começou a pensar na Tia Fatinha, logo, inclusive, no nome. primeiro dia que a gente foi, nunca me esqueci. Porque vocês sabem que tudo que é associado à comida, eu nunca vou me esquecer. Claro. Tia Fatinha, Por que naquele será? dia, fez um nhoque, irmão. Ah, foi o nhoque da Foi pimenta. mesmo. Putz, Que o Paulo suou a beça. Ah, De tá repente bom. foi por isso que a gente suou tanto, né? Tem sentido. cara, tava muito bom aquele nhoque. Eu comi 3 pratos. Tia Fatinha, muito obrigado. Niel, muito obrigado. Os primeiros investidores desse Primeiros podcast. investidores. E aí, da estrutura, Vamos a lá, gente Paulo pegou... Otávio também tem muita propriedade de falar disso. Como a gente elaborou, como é que é a pergunta? Como a gente elaborou a estrutura. A estrutura, como é que foi pra conseguir a estrutura Cara, que a gente tem? tinha um peixe nada mais. Tinha um computador de R$1.000. Ligava e ele só faltava fazer assim... nhé. Um programa que era de graça foi no Google Store que eu baixei. Que é o Audacity ou É. Audacity? Eu não sei. Audacity. Audacity Eu que tenho fala? ele no computador, né? Então, foi ele, um microfone. Que a gente pegou emprestado com o nosso aqui, amigo. Quando eu ia falar, ela virava um pouquinho Sim. assim. Quando o Gabriel ia falar. Real. E outra, tinha uma regra entre a gente. Não vamos cortar um A gente um não ao podia outro. atravessar um outro. Vamos esperar, Sim. porque só tem um Senão microfone. não vai sair a voz. Então, cara, Ai, foi isso. vida. Foi com... Não podia ter ventilador, porque... Fazia um barulho. barulho do caramba. O microfone captava, então a gente gravava num quarto fechado, com janela fechada. Não sei porque a gente ficava com a janela fechada. Isso também Por causa do Por causa barulho do É, a externo. verdade. Sem ventilador, num calor do Rio de Janeiro, irmão. De verão, porque a gente tava Foi gravando. início de ano. Era início de ano. Sabe, por incrível que pareça, tirando esses problemas, né, que a gente teve pra começar, mano, o primeiro vídeo foi um dos melhores áudios que teve. Foi mesmo. Porque o quarto era muito pequeno, todo fechado. Mano, foi muito bom. E era lá atrás, né, atrás É. da casa, assim, então... Não assim, tinha barulho da rua. Som zero. Pô, foi um dos melhores áudios. Pra mim, Deus equalizar. honra também, na dificuldade, Tinha viu? equalização, eu fazia equalização. Verdade. Eu fazia corte de áudio. Tinha que sincronizar o áudio com o vídeo. Não tinha vídeo. Primeiro não teve vídeo. Ah, é a gente verdade. fez- Não teve um negócio que tinha que sincronizar? Era o Tinha que áudio? sincronizar o... O que tinha que sincronizar, meu Deus? Eu lembro um Tinha dia que a gente sincronizar- virou a madrugada. Sim, Eu de um lado. Foi, mano. Tô tentando lembrar. Não o que sei. Foi. Mas teve A uma parada de gente sincronizar. a gente gravou uma temporada inteira. Só de áudio. Não, sim, mas aí tinha câmera. Só que teve um dia que a gente teve que sincronizar alguma coisa. Foi algum Foi uma áudio que eu parada. não lembro. Ah, tá. Que a eu me gente lembro. virou à O noite. que aconteceu? Como a gente botou o microfone do Niel pra ir, só que ele gravou em estéreo. Só que uma faixa ele gravou normal e outra faixa ele foi dando corte. Ah, sim, Foi foi isso aí. verdade. Então, tipo assim, eu não podia cortar uma frequência, Eu me senão ia ficar lembro disso. muito ruim o áudio. Aí eu tive que ficar cortando uma parte do áudio e ficar subindo. Sincronizando e subindo. Sincronizando. Verdade, verdade. Foi, olha, essa Cara, a questão. gente desbravou Tá muita coisa mesmo. Que assim, só pela Pra misericórdia ter uma de Deus. ideia, a gente demorava o quê? Mais de 1 hora, pô. É. E era só áudio e era só Aí, mais tipo de 1 hora. assim, isso aí. aí a gente veio pra cá. E como é que foi essa vinda pra cá?
Eu não me lembro. Cara, eu acho que foi um dia que você falou assim... Foi depois Não, na porque a gente já verdade, gravou um episódio. A gente gravou um episódio na minha casa. E aí a gente desanimou, porque tava muito ruim. muito Não tinha ruim. condições da gente gravar Sim. naquele estado. Sim. E aí você falou, pô, meu pai fez uma casinha lá em cima da minha casa pra me expulsar. É isso aí. Exatamente por isso. E aí, mas eu vim achando que era realmente um quartinho. Cheguei aqui, quarto, mansão, sala, pô. cozinha, banheiro, varanda. É realmente a casa que o Gabriel vai morar. Ih, não vou não. O pai Sair dele, de Deus não, o varão. pai dele chutou ele de Você não casa. vai de Deus não. Vigia. Pô, tem até vídeo, pô, da gente pintando. Tem, Só que a gente foi quase uma temporada sem fazer nada, gravando. Porque não tinha vídeo. Gravando, tinha até uma aqui, tinha uma escrita Quer aqui projetar? tinha uma escrita nele aqui de É giz, esse daqui, ó. escrito piso. Não, essa aí já tá pintado. Não, isso aqui foi a gente pintando. Ó, Não, tá não, vendo? mas tem um Não, que tá ele todo quer. cru, pô. A gente filmando, pô, da parede. Tipo assim, quando vamos começar a gravação. Ah, é verdade. Aí já tava pintando já, pô. Lá parecendo uma cracuda. Isso aqui foi perrengue, galera. Isso Cara, aqui foi perrengue pra pintar isso aqui também. A gente que pintou, inclusive, né? Foi. Isso aí eu gravando a Laís, agredindo a Lei Maria da É Moda. porque... É assim Não, que a gente vem ainda teve gravar. essa treta, né? Porque a Laís não queria que a gente gravasse de chinelo. de chinelo e de de bermuda. De jeito nenhum. Irmão, Rio de Janeiro, tu tá louco? Mas teve um motivo. A gente gravou um Não, episódio. não, Gabriel. A gente gravou algum episódio que ficou o vídeo inteiro mostrando a perninha do Gabriel pendurada assim na cadeira. O segundo ali, ó, que você tá cortando. Não, o segundo que tá cortando, acho que mostra a parede e tal. Qual? O segundo ali, cara, tu tá cortando um negócio. Esse segundo aí. Esse aqui? Acho que tá mostrando a parede como é que era, pô. Ah, tá. Não sei. É. Ah lá, ó, Olha lá, tá a vendo? parede. Era tudo. Esse, inclusive, foi em maio do ano Era passado, tudo- nosso Foi. aniversário. Foi Aí. nosso aniversário. A gente fez um especial de aniversário. Olha, Enfim, o você bolo falou era aí. em cima vermelho. Agora o bolo tá vermelho embaixo. É. E aí depois a gente começou a pintura. Ah, esse aqui embaixo é na você casa tá da no Laís. chão. É na casa da Laís, ó. Qual? Projeto Esse aqui. 2022. Caraca, esse aqui. Esse aqui, Só o Gabriel. microfone, tá só o microfone. Caraca, Esse é na casa da Laís, primeiro pô. dia. Esse foi o primeiro dia. Olha lá. Ah, foi o nosso primeiro Isso aqui, episódio. Olha a Laís. Olha, Gente, olha o tamanho do quarto. O tamanho olha a do Laís, padrinho. quarto. E ainda tem uma parada aqui, eu não sei se é nesse daqui. Esse também foi na sala. Não, isso foi lá na minha loja, pô. Eu tava editando. Ah, tá. Tava editando. O negócio ali parece na minha parede. Caraca. Isso daqui, ó. Nossa, deu até saudade. Mas não saudade que eu quero voltar pra lá, não. Esse era o início, era o que a gente tinha pra comer. Vânia, Vânia, tá maluco. Vânia Cara, Parceira de Vânia. mídia. roeu o osso. Parceira de mídia. Quem não lembra de fácil. Javânia, como diz o Paulo, Vou até beber um Guaraná, hein? Cadê o chegou Guaraná? aqui como? Arregaçou as mangas. Não, e o mais legal, ela ofereceu. Pô, Vânia foi braba, tá maluco? Vânia, muito Vânia obrigada, foi cara. braba não, é braba. Não, e assim, tem tá isso aqui, ensinando. ó. Isso aqui, a gente tem que falar sobre isso aqui. Então, esse foi quando a gente Isso começou. aqui, isso deu uma treta. Deu mesmo. esse foi. Isso deu Não, uma isso treta. até chegar aqui, porque tinha as bolinhas Exata- coloridas. Gente, olha. Ai, não desenvolver peguei a foto das logo bolinhas coloridas. do Podcrente, a nossa logo, antes dessa tinha uma outra, né? Que eu não consegui achar. Não, foi tinha só uma- essa. Foi essa Antes daí? eram as bolinhas, que a Tinha gente uma, não conseguia. tinha uma que não tinha Que parecia um esse- prato de tomate. Não tinha extrato de esse tomate. exclamação. E aí, tipo Era assim, outra a exclamação. gente terminou o dia definido. Era essa logo. É isso aí. Horas depois, chegou a noite. Laís manda no grupo, O gente. Divertidamente começou. Não tô satisfeita com essa logo. Não. Antes ela mandou uma cor meio laranja, depois mandou uma meio roxa. É Não, verdade, não. teve uma parada assim Antes também. eu falei que não tava satisfeita. Aí eu falei, vou testar outras coisas. Aí começou a tour da bolinha. Que a bolinha teve todas as cores. Foi, Lembra? é isso aí, da bolinha. Aí gente, foi uma treta pra gente conseguir chegar É isso nisso. aí, gente. Pra gente Montar a conseguir estrutura de chegar podcast é mais difícil do que a gente imagina. E aí, vamos lá, pras perguntas. E foi isso, galera. Então, tipo assim, foi muito do zero mesmo elaborar esse podcast. Mas foi bem maneiro. Terminar contando nossas duas últimas vitórias, né? Que foi a TV, A TV. e o notebook novo, MacBook. É isso aí. Eu Deus não vai expor, mas eu vou expor sim, Gente, que porque a isso? gente agora tem um MacBook. Deus honrou ver. essa menina do batom Ostentando. vermelho. Ai, Senhor, tu és fiel. Tu és fiel. Posso aumentar pra fazer uma reunião na Starbucks com Contratou o a gente MacBook? como?
Cara, o computador fazia barulho real. O que acontece? Eu lembro eu editando, do nada o computador ficava... Não. Sabe o que era engraçado? Aí eu ia Parecia ver vídeo, dentista. Ia ver minhas aulas, né? De faculdade do YouTube. Sobre vídeo Paulo- e tal, gravação. Formado na universidade do YouTube. Aí os caras falavam assim, ó, mano, o recomendável é você ter um notebook i5 de, sei lá o Tu quê, lembra do Paulo mandando isso pra gente? Paulo todo xoxo, coitado. de 8 núcleos ou 16 núcleos. Eu falei, gente, o meu tem 4 núcleos. O meu tem 4 núcleos aí, 3, você não tá aguentando. Mas, pô, aí ia baixar um Aguentou programa, muito, tá? ia baixar um Aguentou programa. muito. É recomendável ser i5, i7, com placa de vídeo, NVIDIA, sei lá o que, RX. Eu falei, gente... Não, olha não só. tem. Aí, tipo assim, certo dia estava eu na minha... Porque a gente gravava com essa TV, essa parede toda branca. E aí a gente começou Nos a primeiros falar, episódios falou, dá não, pra a gente precisa botar um quadro, botar alguma coisa. A gente começou a pensar, e nada. Aí, um certo dia, certa feita, estava eu lá embaixo, Parênteses, jantando. nunca vou me conformar com esse certa feita. Certa feita, estava eu lá embaixo, Tu não veio de... jantando, de boa, fui botar minha comida, na verdade. Aí meu pai, eis que a voz do profeta vem da sala. Marcos Gregório. Essa pipoca tá boa Eis mesmo, que Gabriel. a voz do profeta vem da sala, fala: tô querendo comprar uma televisão lá pra cima. A orelhinha do Gabriel. Aí, oi? Que nem o Chapolin. Aí eu só mandei um, é mesmo? Bem carioca, né? É mesmo. Eu falei, tô querendo dar um... Pessoal, a Pra gente assistir a assistia... foi pra assistir a Copa, exatamente. Que o meu pai é o louco da Copa. Então toda vez que tem Copa do Mundo, ele compra Não uma julgo. televisão. Aí, eu comecei a desenrolar, né? Eu falei, Jesus, se vier essa televisão, vai ser coisa linda. A gente vai voar. Vai ser coisa linda. gente vai levitar, Aí a gente Maurício. foi para o Top Shopping comprar a TV. Chegou E o lá, Gabriel com a língua coçando pra contar pra gente. meu pai desistiu. Simplesmente desistiu de eu não comprar a TV conheço essa parte porque, da história. sério, não tinha TV. Eu acho que eu não contei pra esse você. plot twist Não eu não tinha sabia, TV não. que ele queria. Não tinha, que era essa. O modelo que ele queria não tinha. Eu fui, meu irmão, eu ia passando por aqueles corredores Top Shop falando em línguas. Eu ia orando. Vai na frente, abrir. Vai aparecer essa televisão em nome de Jesus. E a televisão não apareceu. Aí o que a gente fez? Saiu e foi pra um shopping de verdade. Que esse shopping um dia vai patrocinar a gente. A gente foi pro shopping Nova Iguaçu. O Brabo, o shopping que tem uma cachoeira. Ele tá O falando, shopping Ele que cara. tá falando, ele que tá falando. falando. Aí amanhã o outro O outro shopping que é... Aí, ó, verdade. aí. Mas eu não tô falando do shopping em si. Eu tô falando das lojas de lá. Do que shopping, não mas se o tinham- shopping não tem loja suficiente, por quê? Nada. Vai. Segue o bairro. Aí fomos pro outro shopping e lá tinha a TV que ele queria. Meu irmão, Glória a eu Deus, fiquei glorificado tão... seja o nome Mas do não que o Senhor. outro shopping seja ruim, o outro shopping é muito bom. Então também queremos agradecer aqui ao seu Ah, Marcos, a Dona Val. O outro, Sim, outro patrocinador, tá verdade. os pais do Gabriel, que abriram as portas pra gente, Que o Paulo pro nosso Otávio faz há estúdio. 10 anos uma piada de aval. Ela deu a Val pra gente fazer. Que eu não aguento mais. 10 anos ouvindo a mesma piada. E é isso. E é isso. Próxima pergunta. Qual o assunto vocês mais gostaram de abordar no Podcrente? Judas. Mentira. A gente nunca falou de a Judas gente no não falou de Podcrente. Judas. Eu achei essa pergunta muito difícil pra um episódio Cara, só. assunto que eu mais gostei de abordar, que eu gostei, eu gostei, foi o de relacionamento, do dia do... Eu sabia que você ia falar namoro. isso. Do relacionamento. Qual dia? Foi o do dia dos namorados. Assunto, não tô tá, falando de episódio, é beleza, assunto. Beleza, sim. Assunto foi esse. E eu também gostei muito do TSD. Eu gostei, foi E da secular. vida secular, que foi o Muito primeiro. bom. E com o convidado, cara, eu gostei muito De assunto. de assunto. Foi do Rafael. Gostei muito Sim. O meu, um dos favoritos, eu gosto muito do episódio de cultura pop. Acho um assunto. E bombou. Foi um episódio que Foi a uma gente voz veio. manhã. Não, foi um episódio que a gente veio desacreditado, assim, porque a gente tava vindo numa linha de só fazer com convidado. E a gente precisava gravar, gravamos esse meio assim. E E eu bombou. gostei muito, gostei É o do nosso assunto. episódio mais visto. Vida Secular também é um episódio que eu me amarro. É que o convidado, cara, é difícil.
Pra mim é difícil. É porque a gente pegou assuntos que a gente gosta de falar, Porque né? Então eu escolher tenho, acho que 3 episódios que eu gosto muito com o convidado, que é o Apocalipse. Uau. Porque Apocalipse é um pra episódio mim, que eu não tem nem o que esperava. falar. Apocalipse já é o Já nosso... esperava muito por esse episódio. O episódio sobre adoração também com a Karine, porque foi Mas um assunto qualquer que eu- episódio que falar de adolescente pro Gabriel tá bom. E o episódio do Wesley, Qualquer um que fala de adolescente que pra pra ele tá mim bom. foi sensacional. Mas o Não, último e episódio... o Eu da achei Cássia? que você ia falar o episódio da Vitória. Não, foi sensacional. Pra mim... Não, todos Mas foram- é porque a pergunta falou todos os assuntos. assunto sim. que a gente gostou de falar. Cara, que nem foi perguntado aí do erro de gravação. Mano, o da Karine, a gente gravou duas É vezes. isso aí. Karine, muito obrigado por ter tido paciência. Pela disponibilidade. Porque, mano, o Não, é primeiro... bizarro, a gente tem que contar o testemunho, como que foi. Porque não foi só não deu certo. Sim. Teve aquele lance dela, você mandar mensagem. Conta, Conta então. aí. Não, você eu tava falando. Fala aí, você cortou ele. Não, né? pode contar. Me perdoe, não, meu amigo, Não, pode não contar. Você cortou a Você deixa. fez mansplaining. Woman's Planning. Vai, pode contar. À vontade. Cara, a gente gravou com a Karine. Cara, foi um episódio muito bom. O primeiro foi muito bom porque foi o mais Desconstruído, Desconstruído, descontraído. Não, descontraído. Quê? Eita, descontraído. Isso aí. Foi muito maneiro o dela, só que deu um problema Também no quero. áudio. Foi no áudio ou foi no vídeo? Foi no vídeo. Foi no vídeo. Foi no vídeo. Deu um problema no vídeo, não tava casando nada, fora de sincronia. Eu tava fazendo assim, tipo assim, papo de mais de 150 cortes no vídeo. Quando eu olhei, pô, tava 15 minutos ainda do vídeo. E tava dando mais de 1h30. E ainda assim não tava bonito, Não né? tava bonito. Aí, pô, eu cheguei na Karine, Karine, pô, aconteceu isso, mano. Tipo assim, não tô achando legal a gente postar porque vai cair muita qualidade e tal. Cara, ela veio com uma, como é que é? Tipo assim, veio com Refrigério pra gente. mano. Pô, mano, ela chegou com, cara, também tava pensando sobre isso. E Deus falou comigo que não era o momento pro vídeo ir pro ar. Ela falou que foi orar e tava sentindo uma angústia no dia que o Isso. episódio ia sair. Tava sentindo o Espírito Santo falar com ela. E ela sentiu que eu não era pro vídeo ir pro ar naquele momento. E a gente tava devastado antes disso. Mano, eu tava muito triste. Pô, Não, foi- pra mim, quando você mandou aquele áudio no grupo, veio, tipo assim, realmente como se você tivesse com muito calor e me deram... Se eu tivesse com muito calor e me deram um banho de água gelada, assim, pra refrescar. Muito chateado. Porque eu consegui respirar. Tipo assim, eu fiquei triste, mas eu fiquei em paz. Cara, Porque antes tipo eu assim, tava triste, mas tava exemplo, agoniada. momento Paulo, momento Confissões de Paulo. Cara, eu sou muito, tipo assim, desapegado. Não deu certo, mas foi o momento ali, naquele vídeo, quando eu tava editando da Karine, que eu fiquei, cara, sou um merda, mano. Não tô conseguindo salvar o vídeo. Questionou se era Eu falei, pra você estar mano, fazendo isso, falei, né? cara, não tô conseguindo salvar o vídeo, cara. Falei, caraca, como é por via vídeo no YouTube? O cara, ó, se o vídeo tá ruim, não tem como salvar. Falei, caraca, o que eu vou fazer na minha vida? Como é que eu vou chegar pra pessoa, cara, pô, foi não tem muito- como. Foi pesado. Aí o segundo esquece, foi pauleira também. Eu falei, mano, tá maluco, foi de Deus. Então, teve erro de bom. gravação sim, aí já deu de cara na porta já, filho, com gravação. Muita coisa. Aconteceu isso com algum episódio só? Não? Aconteceu. O episódio O que a gente nosso só já gravou. também já. Com o Carlinho também deu ruim na gravação. É. Primeiro que a gente tentou linkar com o áudio, não tava Mas é porque casando. no Carlinhos a gente não tava Vera, né? Foi o Isso, teste, aí, foi então um teste. deu pra... Próxima. Pensam em fazer um pod ao vivo? Agora. Agora. Vambora. Vambora. Inclusive, igrejas que tiverem eventos de jovens e quiser chamar a gente pra fazer podcast ao vivo, porque evento do mundo faz isso. Eu quero ver a igreja fazer. Pode chamar a gente que a gente tá disposto. Chama nós lá. Vai Pode aparecer aqui, chamar. ó, nosso contato. Pode O Otávio chamar. vai chegar com a estrutura. Ele que vai cuidar, tá? Mas pode chamar que a gente tá Chegar fazendo com sim. A Linux. gente quer. Não vou dizer que é o nosso sonho. Mas cadê a o gente material? quer. Você não tem um celular, pô. Pra jogar. Tem o celular, o computador e o microfone. É o que a gente precisa. E gente. É isso, a gente precisa de gente. Próximo. O que foi mais difícil na elaboração disso tudo? O logo. Tu acha? acho que É, real. O logo. Real. Porque nem o nome foi difícil. Também o mais difícil pra mim foi pagar aquela merda de empadinha daquela lanchonete. Cuidado, tá? Cuidado. Não fala o nome da Cuidado, lanchonete. não, eu falei. Cuidado. Mas foi o mais difícil pra mim. Até hoje eu não E não era uma empadinha, era uma quiche. Não, É. o cara me passou por uma empadinha. Quando chegou na loja que tava quiche. Eu falei, Mas a culpa foi do Gabriel, que Foi do falou que Gabriel. era o bom. Foi do Gabriel. Foi do O Gabriel. lugar é muito bom. É eles que não sabem apreciar. Muito bom que paga 15 reais, sei lá, num Uma quiche empadinha. desse Aí vai tamanho. aparecer amanhã querendo patrocinar a gente. Mas eu não tô dando nomes. Mas na próxima,
Mas realmente, o mais difícil foi a logo. Só que assim, Foi a logo. vou lá um detalhe. Meu Deus, essa criança o tempo inteiro mastigando. O microfone vai ficar cheio de bolo depois. Eu não sei se eles vão querer patrocinar a gente não, porque o garçom marcou a cara dele. É, tem isso também, né? Porque eu não paguei o... O Paulo não nem paguei. pagou. O Tá Paulo maluco, não pagou irmãozão? Paguei 15 a conto pra uma porcentagem empadinha do de garçom. massa, pô. Massa Falei, não, de vai, a frango. gente paga, vamos pagar. Que vergonha. Mas, tipo assim, questão técnica, eu acho que foi a logo. Eu também. Cara, Porque- a gente praticamente virou a noite decidindo E, tipo isso assim, e não teve nasceu. muito... Como é que é? Parece Bate ser boca, fa- pô. Engraçado, porque vendo pronta, parece ser uma parada... Parece que foi fácil, simples, mas não rápido, foi. fácil, Não, e por incrível que pareça, essa logo aqui, gente, foi feita da forma mais porca possível e eu gosto muito dela. Boa. Porque eu vou falar uma parada aqui pra vocês. Eu acho que tem muita cara de podcast. Quem conhece a Laís, conhece a Laís. Mas pra quem não conhece, é uma pessoa difícil de lidar. Não aceita ouvir, não. Que difícil. Gabriel, Eu sou super fácil. Verdade. tá vendo? Tá até Concordo. constrangido de falar com o colega. Pra tu ver o que aquele menino Não, mas sofre. peraí. Então, foi um Eu momento, entendo, foi um mas momento aqui que nesse marca. podcast, ninguém dá o braço a torcer pra Não, nada. Ninguém tá falando isso. É, Só que você... só tão. vamos lá. Só tão. O que, Gabriel? Eu Você, sou o braço você, a torcer. O Paulo você também. começa a gritar se a gente falar que você tá errado. Você engrossa a voz e começa a gritar. É mentira, Paulo Otávio? Eu sou, mano, tô de boa. É verdade, dá uma raiva. O Pepe... Vocês que sabem. Isso aqui é o jogo da Discord, bebê? Sim, agora a gente vai botar toda a roupa suja pra lavar. Que Mas essa aqui a é difícil, pergunta aqui, é difícil. a pergunta aqui aguçou na gente uma coisa que a gente não queria trazer à tona. Um gatilho. Era pra deixar escondido, a gente ainda queria deixar tudo aqui. Mas aqui a gente já mostra, atrás. pô. Aqui a gente mostra a realidade. próximo. Não, você tem que responder. Pô. O quê? Eu, Qual foi pra a mim, tua? foi logo também, Qual foi falei. pra tu? Cara, eu acho que de início, pelo menos pra mim, teve uma dificuldade muito grande de insights, de temas. Porque a gente passou por uma fase, nossa pegada era roteirizado, então a gente tinha alguns temas que a gente já tinha em mente gravar, só que a gente passou por fases, né? E tinha fase que, tipo assim, mano, a gente já tava na semana de gravar e o tema ainda não vinha. Não tinha tema. E a gente não conseguia pensar alguma coisa. Inclusive, o tema da Wandinha foi um tema que você pensou, de falar de cultura pop, e foi assim, acho que faltaram 2 dias pra gente gravar, ou no mesmo dia. Foi uma coisa assim, então a gente já... Acho que uma parte bem difícil foi quando a gente passou por essa fase de abordar temas e ter essa... E outra, é pra ver como é diferente ter uma pessoa que... Não é que a gente não conheça, é que a gente não tem convívio. Porque quando é só nós três e tem um tema específico ali, vida secular, algo do tipo, mano, eu querendo ou não, já sei ali a linha de pensamento da Laís, a tua. Então, tipo assim, a gente vai chegar uma hora que o assunto vai mimbar, porque, tipo assim, pô, ela vai falar sobre isso, ele vai falar isso, que vai acabar o assunto. Inclusive, por isso nossos episódios anteriores, os primeiros eram mais curtos, né? Isso, exatamente. Que a gente Agora, com o se convidado, limitava. mano, primeiro, o cara vai trazer a bagagem dele de vida. Sim. Depois a visão dele cristã. E a nossa Pô, ideia é coisa sempre a ver. deixar o convidado mais à vontade possível. Pra ele Tanto sempre que a gente... contar a história isso é uma coisa legal de falar, porque a gente escolhe os convidados de acordo com o tema que a gente quer abordar. É, isso aí. Então, tipo assim, a gente pensou em falar de vida secular. A gente pensa numa pessoa que, de repente, não sei, se converteu criança, depois saiu e voltou, sabe? Algo que o convidado domine, um assunto que o convidado domine. Até pra fluir também, porque não ficar só uma entrevista sobre a vida dele. Isso é legal. Próxima. Próxima Lombardi. Outra repetida. Por que o Carlinhos ainda não participou? O Carlinhos já participou. O Carlinhos foi Só não foi um ao grande ar. participante. Na verdade, o Emerson se gaba de ser o 01, mas o 01 foi o Carlinhos. verdade. Carlinhos. Só que o Carlinhos bobeou que ficou olhando pro teto o tempo inteiro. O Carlinhos tava assim, ó. Eu acho que ele ficou tão constrangido que ele não conseguia olhar pra gente. E a gente ainda não tinha um feeling de guiar, porque Não. hoje a gente consegue. O Carlinhos respondendo, eu olhava, olha pra mim, viu? Olha pra É. mim, olha pra mim. Hoje a gente consegue chamar o convidado de volta, né? Mas naquela época a gente ainda não aprendendo, tinha né? esse feeling. Agora, essa pergunta aqui, eu não sei se foi um fã ou se foi um hater que fez. Estão prontos pra polêmica? Solta. Depois eu vou chamar essa pessoa num gabinete com o pastor pra dar uma travada. A igreja está preparada para o público homossexual? Qual o equilíbrio de abraçar e exortar? Pra mim,
Jesus está pronto. Vem. Um dia a gente grava um podcast só sobre esse tema. Cara, mas tipo assim, respondendo bem curto, a igreja, na minha visão, não tá pronta. Não tá pronta, pra mim também não. Deveria estar, assim como outros assuntos também polêmicos, né? Acho que a igreja não tá pronta pra muita coisa. Eu acho que tem até uma pergunta sobre isso, porque qual foi a ideia de vocês tratar esses assuntos? Porque é bem nessa linha, a gente percebeu... Eu posso procurar aqui pra gente entrar nela. A gente percebeu que tinha uma brecha, assim, pô, não é que a igreja tá errando nisso, mas tipo assim, ela não abordava o assunto. Tá errando. Não abordava certos assuntos, tipo assim, deixava meio de lado. Então a gente, pô, mano, por que a igreja não... Por que a nossa igreja, por que a igreja do vizinho, por que a igreja que eu vim, parte como criança, não falava. Tem uma pergunta aí. Tem uma pergunta sobre. Não fala sobre isso. Vamos conversar. Aí tanto que surgiu de uma roda de amigos, né? De célula, né? Foi quando a gente começou a ver que tinha casamento na nossa conversa. Sim. Então, a igreja não está pronta. Qual é o restante da pergunta? É isso. A igreja está preparada e qual é o equilíbrio entre abraçar e exortar? É o equilíbrio entre abraçar e... Mas um dia vamos falar sobre esse tema e de uma forma, porque de fato é um tema muito delicado de se falar. E eu acho que a gente, como apresentadores aqui, apresentadores não, como é que fala? Eu sou co-host. Não é. Esqueci a palavra. Eu acho que a gente também não tem preparo para falar disso ainda, biblicamente falando, porque afinal aqui é um podcast cristão, então tudo é com base bíblica. A gente não tira simplesmente as coisas da nossa cabeça. Então eu acho que para não ser ou injusto, ou ofensivo, ou preconceituoso, enfim, para ser feito de uma forma respeitosa e nunca fugir da palavra, a gente ainda precisa se aprofundar mais. Então a gente não vai trazer um assunto que seja raso pra gente nesse momento, mas esse dia vai chegar, em nome de Jesus. Então, gente, eu não sei o que rolou, que a pergunta menina de fato sumiu, também procura aqui, não achei, mas basicamente a pessoa perguntou se anfitriões, lembrei a palavra, desculpa. Como a gente começou a escolher, vê se acha aí, Paulo, temas polêmicos, por que a gente resolveu falar sobre assuntos polêmicos? Foi a nossa amiga Laís Dantas. É isso. Contem como surgiu a ideia de falar sobre os assuntos que raramente a igreja aborda. Exato. Muito sobre bom. Isso, cara. Então, tipo assim, na verdade, nós temos um ciclo de amizade que a gente tem até uma piada interna, que é a piada das 12 horas, né? Que a gente fez um churrasco que durou literalmente, gente, 12 horas. Não, aquele o churrasco durou 12 horas. Não churrasco. Aqui, mas ficamos 12 horas reunidos falando sobre vários temas. E a gente tem um ciclo de amizade que a gente acaba sempre a gente conversa sobre muita coisa e a gente acaba sempre conversando sobre os temas polêmicos. Que dentro do ambiente de igreja a gente nunca viu muito sendo retratado. Não, e o nosso raciocínio é semelhante. Sim, então a gente questiona muito por que as igrejas não falam sobre isso. E aí eu acho que isso. Por isso a gente acabou trazendo, porque a ideia do podcast, eu não sei se tem uma pergunta exatamente relacionada a isso, mas a ideia do podcast surgiu da nossa roda de amizade, de pós-célula, né? Já tá falando. Banana, Pô, né? por quê? A gente não falou que ia deixar pro final? Mas, pô. Sempre ele, boca Erros de de gravação, caçapa. pô. Boca de caçapa. Mas tá alinhado, é isso. A gente começou a falar sobre esses temas justamente por conta disso, porque sempre fez parte do nosso que a gente ciclo. sente falta de ver a igreja falando. Sim. E quando a gente fala igreja, não é ver crente falando, mas ver esses igreja, assuntos no altar. No altar. No Sendo altar. debatidos, liderança falando De forma sobre profunda, porque no nosso primeiro episódio, inclusive, a gente até falou sobre isso. Não, primeiro episódio não. No episódio do Dia dos Namorados. Que você falou, tipo, você já ouviu muitas vezes essa pergunta, crente pode ficar? E todo mundo fala, óbvio que não, tem até aquela piadinha do se você ficar, você vai ficar. Sim. Sendo que ninguém conta o porquê. Por que crente não pode ficar? Por que não pode ter sexo antes do casamento? Então... Não tem depois é um problema. Então a gente sentiu essa necessidade de aprofundar, de ver os assuntos sendo tratados de forma profunda. Sim. É isso. Vai dar Próximo. pausa na pergunta pra falar que as camadas do bolo que a mãe do Paulo fez estão perfeitas. Estou observando Tá elas bom, aqui. ninguém quer saber. Ela não quer falar sobre isso. Pensam... já falei do... Aí, até errei. Quais convidados vocês ainda querem no podcast? Putz.
Douglas Gonçalves. Tem Douglas uma lista, Gonçalves. mano. Tem uma lista. Bom, eu acho que Eu posso falar a minha aqui, ó. Vou. Inclusive, eu Não, tenho tá uma bom. listinha. Peraí. Eu tenho uma listinha. Vou dar. Vamos Peraí. botar no máximo Vou três. dar um pequeno spoiler, mas. Não, três. Vou dar um pequeno spoiler, mas não spoiler. Ah, o Boca de Caçapa. Vai falar. O Calma! Boca de Caçapa vai falar. Da nossa lista que a gente fez de pessoas que são nossas metas Desde o trazer. início. Antes de você terminar, rapidinho, a gente tem duas listas. Uma real, que a gente pode resolver hoje, tipo assim, hoje no agora. E uma que a gente almeja, Uma das pessoas dessa lista da lista real. tá vindo aí. Vai, Boca de Caçapa. Vai. Tá doido. Depois tá coçando. Não vou falar, mas vai vir aí. Então fiquem ligados, porque. Próximos E era uma episódios. pessoa que estava. Tá dentro dessa nossa lista. Dos expectativas. Quem? Douglas Gonçalves. Douglas Gonçalves, Rodrigo Silva. O Rodrigo Silva voou, hein? Não tinha pensado não, mas... Douglas Gonçalves, Rodrigo Silva. Tem mais gente que eu tenho vontade de trazer. Eu tenho muita vontade de trazer o Brunão. Fazer uma collab. Não vai trazer o Pupilo? Trazer O Nick Moretti, Moretti? óbvio que ele vai vir, pô. Tá maluco? Nick, se Eu você ia estiver falar vendo dele. Isso, ó. O Nick. Pô, o Nick precisa vir. Pô, gente, tem muita gente. Lamartine. Não, estavam três. Pô, não, Três. eu- Cara, Três, mas eu vou porque falar. O podcast é cristão? É. Mas eu ainda quero trazer o Vilela quando ele se converter. Cara, Ou não, né, Eu, pô? eu ia trazer. Bom, a gente eu ia conversa. falar sobre isso. Cara, Tem uma pergunta sobre isso tem aí. nomes muito parecidos que a gente tem em mente, porque a gente conversa sempre no off e tal. Cara, mas também eu queria na minha cabeça também, em algum momento a gente sair da nossa bolha. Aham. Começar a ir pra outra área, tipo, senão, falando de área de situação, tipo assim, ele é de assembleia, não. Porque todo mundo é cristão, todo mundo serve ao reino. Mas sair mesmo da esfera cristã. Tipo assim, pô, conversar com uma pessoa que não tem nada a ver com a nossa linha de pensamento, tá ligado? Não é uma pessoa específica. Pô, pode ser o Vilela, pode ser outra pessoa. É. Mas, assim, ter, assim, cara, qual é a sua visão, sei lá o quê, trazer o que o entendimento dos caras tem fora da nossa bolha. Sim. É interessante. E aí, ó. Tá ligado? Quem sabe? Projetos. Próxima. Onde vocês se veem daqui a um ano? Num estúdio brabíssimo, que a cadeira voa, assim, abraça a gente. Ó, Vamos fazer um ar-condicionado, fazer pelo amor de aquele Deus. restaurante que ficamos lá no Guedache, a gente fazer um episódio especial lá. Vinícius Bento. Cara, mas de verdade, um sonho meu, que eu já compartilhei com vocês pra esse podcast, pra mim, é fazer externa. Tipo, em evento de É, igreja, vou igual a falar galera disso. faz no Rock in Rio. Cara, Sempre daqui foi. um ano, acho que é minha... É sonho? Da pergunta é sonho? Não, é onde a gente se vê. Tá, eu me pra vejo, mim, mano, a gente, como falando com o podcast, né? A gente tendo uma sendo respeitados, né? não, não é isso não, uma vida de conteúdo saudável, se é que vocês conseguem me Sim. entender. Tá ligado? Porque vamos supor, como a gente tem trabalho e tal, estudo e coisa e tal, é muito difícil conciliar horários pra gente gravar, pra gente agendar, mexer Porque a nos gente tem uma canais agenda e tal. cumpre a agenda, né? Tá ligado? Então, tipo assim, ter uma agenda, ser algo mais fluido, tipo assim, poxa, segunda-feira não tem nada? Pô, tem sim, pô. Tá, É o nosso dia. Tá ligado? Então, tipo assim, É. Isso aí, real. eu me vejo um ano tendo... Eu acho que eu vou na mesma linha do Paulo. A gente já até falou sobre isso aqui. A gente leva muito... Por mais que a gente brinque e tudo mais, a gente leva o podcast com muita seriedade. Então, há coisas que são responsabilidades nossas dentro de produção e tudo mais, e a gente leva isso muito a sério. A gente leva isso de fato como um trabalho, mesmo não sendo remunerado ainda, mas a gente leva e... Tem uma que eu pergunta dessa, né? Não tem, não. Eu espero que dentro desse um ano a gente consiga se alinhar cada vez mais para que a gente tenha... Hoje, gente, é uma parada que, mano, eu falo muito... Se a gente pudesse ter tempo é uma parada que faz muita falta pra gente. Porque, como o Paulo disse, a gente concilia as nossas vidas particulares, né? Porque a gente precisa trabalhar, precisa viver, precisa estudar. Cara, exemplo hoje. Porque 11 da noite já? Sim. A gente tá gravando. 11h27, exatamente. Sim. Isso também é uma dificuldade que a gente tem pra convidado. Exato. Então é uma parada que daqui a um ano, se Deus quiser, a gente vai estar melhor. Isso aí. E eu vejo a gente fazendo ao vivo, em nome de Jesus. Coisa linda. É um sonho, mas é algo que eu almejo fisicamente mesmo, real. Acho Mas, que tem uma outra rapidinho, pergunta que mas se alinha com essa. Abrindo um parênteses aqui,
tem como já, sabia? O quê? A gente fazer o ao A gente só vivo? não tem... Não tem o evento pra convidar a gente. Não, fazer ao vivo, tô falando, fazer um episódio ao vivo, a gente já tem gatilhos pra fazer. O que falta pra gente é o principal, é a internet. É. E um horário sim. acessível pra ter público pra assistir. Porque tem uma outra Tem uma aqui pergunta que aí, linka. Qual o projeto mais ambicioso Não, de eu ia vocês para o falar podcast? que tem uma... Que é daqui a 5 anos. Como a gente se vê daqui a 5 anos. Tem uma de um ano. Cara, eu acho que é... Daqui a 5 anos, cara, eu acho que Voando, eu sabe? me vejo vivendo já só pro podcast, provavelmente. Qual foi o que tu falou aí agora? Qual o projeto mais ambicioso de vocês para o podcast? Cara, aí vai no que a Laís falou quando eu ia falar. Cara, ser respeitado não porque ninguém tá respeitando. Tipo assim, eu às vezes não me respeito porque tá fazendo isso. Porque ainda vejo que a gente Como vê um como hobby. hobby, tá ligado? Eu não. Não, no momento de se ver, pô, porque vamos supor, tá chegando um evento na igreja, quando é um trabalho, mano, beleza, é Não meu posso trabalho, não faltar. posso faltar, mas aqui a gente consegue, pô, não vamos fazer isso hoje não. É que não é a porque tem uma prioridade. parada, tá ligado? Tem meu máxima. trabalho, eu tô na academia, pô, não vou fazer porque temos... Mas eu acho que isso pra mim tem muita... Pra mim, no meu caso, tem muito a ver com o choque de realidade que eu vou tendo aos poucos. Eu até compartilhei isso com vocês. Que, tipo, um dia desses Porque eu é fui uma pegar... vida pública Irmão, que fui tá começando a pegar... nascer. E assim, não é nada. Não é praticamente nada. Mas eu fui pegar e ver entrei no nosso canal no YouTube, fui a visualização total dos vídeos. Agora já tá com 6 mil e poucas. Mas tinha 3 mil e poucas e eu já me assustei. Falei, 3 mil e poucas pessoas 3 mil vendo e poucas você. pessoas me viram? Não, cara, aquilo dali explodiu minha groselha, cabeça. Aquilo dali explodiu a minha cabeça. Falei, que? E vai vindo esse senso de realidade aos poucos. Eu ainda não tô totalmente dentro dele, também não. Daqui a 5 anos, eu espero já estar muito mais A dentro minha dele. ambição pra gente é o ser respeitado, né? Mas é que é uma coisa que a gente sempre conversa. Se a gente parar pra analisar hoje, talvez a gente não conheça. Mas o pouco que eu cheguei a pesquisar, não existe nenhum podcast cristão com a temática cristã gigante a nível de flow, a nível de inteligência, que começou do zero. Todos eles começaram porque tinha alguém por trás. Sim. Tipo, o Hub tinha alguém por trás, o Positivamente tinha alguém por trás, alguém grande, que eu quero dizer. Não desmerecendo o trabalho deles. Claro. Só que, tipo, a gente tá aqui roendo o osso, enxugando o gelo. E Então, outra, né, mano? a minha ambição é chegar a Querendo nível ou não, deles, mano, tendo o começado que do move zero. O país é São Paulo. A gente não tá É no isso eixo aí. nesse A gente não tá nem na capital do nem Rio. na capital do Rio, tá ligado? Muito nem pelo na contrário. capital, Dentro da capital da nossa cidade, capital. da cidade do Rio. É isso aí. Então, a minha ambição é essa, é chegar no patamar desses grandes, sabendo que a gente começou do zero, sendo o primeiro podcast Maneiro. cristão que começou A minha do zero e ambição chegou lá. é daqui a um tempo tá ganhando muito bem com podcast, andando com minha Land Rover, com meu apartamento dentro do Península. Falando mal de shopping, tu não vai não. Não vai mesmo. Vai merda. Próxima. Quais temas vocês ainda querem gravar e qual foi o tema mais difícil de gravar? Vamos começar pelo mais difícil? Que a gente já Pra gravou. mim, o mais difícil a nível de conhecimento foi Pra mim foi o... do Sérgio. Não. Não. Pra mim foi o Graça, Lei versus Graça. Sabe por quê? A gente consome muito conteúdo de Apocalipse. Bem ou mal, a gente tinha 1%, mas a gente tinha. Lei versus Graça, eu vinha assim, ó, caraca, cara. Então, mas aí, pra mim foi mais mim, difícil. Porque, tipo assim, exemplo, de conhecimento, o do Sérgio, do Serginho, por exemplo. Cara, a gente não precisava ser um expert no assunto porque tinha um convidado pra falar sobre o assunto. No Lei versus Graça, era a gente. Não, era com o Thiago Campos. Não, mas teve um que a gente fez antes também. Teve um que a gente falou sobre graça, não? É, foi a Ah, Hipergraça. pensei que era esse que tava falando. Hipergraça. Então, também. O do Campos também foi bem... Foi Porque bem a hardcore. gente tava apavorado. É, eu falei, cara... A gente falou, vamos ser Eu humilhado acho que aqui. talvez um episódio que me pegou assim de tema pra gente gravar, talvez eu acho que foi, sei, cara, não sei se foi o Hipergraça ou foi algum eu tava tentando, lembrei. O episódio de Natal. Porque a gente acabou misturando com uma resenha, mas eu acho que foi não era essa. a premissa não era essa. Mas mais uma vez, a gente volta na parada do tempo, era final de ano, correria total.
lá na Laís já tá todo vapor, né, com trabalho e tudo mais. Eu também tava, o Paulo também tava, então a gente precisava gravamos esse tema e eu tinha muito pouco conhecimento sobre o tema. Muito pouco. Não, e uma curiosidade, virou resenha porque a gente não tinha mais muita informação. Foi suado aquele tema pra mim. Então, a gente volta na pergunta que fizeram sobre igreja, aceitar homossexual e tal. Pra não acontecer isso, a gente precisa entender propriedade muito do pra falar assunto, sobre o ter tema. propriedade pra falar. A pergunta eram 2 em 1, né? E quais temas a gente ainda quer gravar? Cara, um tema que eu desejo falou do muito. judeu. Isso, eu ia falar agora. Inclusive, gente, se por acaso alguém tá aí ouvindo, Conhece conhece um Como judeu judeu, assim, cristão. de repente, do nada, judaico-cristão, queria muito conversar com alguém que é judaico-cristão. Tenho muita vontade de entrar nesse assunto, conversar com um rabino, alguma coisa assim. É um tema que eu tenho muita vontade de fazer. Os 2 temas que eu tenho muita vontade, um a gente já vai fazer, Eu ia falar também. que eu tenho muita vontade, muita mesmo, e o outro já tá na nossa lista pra fazer pra próxima temporada. Que Com é? aquele nosso amigo. Não vou falar aqui. Mas é um tema que você tem vontade de fazer. Eu sei, mas eu não vou falar porque já tá Engatilhado. convicto, entendeu? Ah, já tá sim. engatilhado pra gente fazer. Não é mais um sonho. Não? Não, pô. Já tá marcado. Um tá marcado. O outro a gente já tem até a pessoa. Ah. Fica aí, ó. Quem quiser saber, continua acompanhando a gente. Ele é de mistério. Eu vou continuar acompanhando porque eu não peguei. Depois no off a gente conversa. Vai, Vai. próximo. Não vai falar o seu? É a mesma coisa, mesma coisa. Tá. Qual foi o dia de maior perrengue do podcast? Vocês tiveram ajuda de algum em algum episódio? Pra mim, Tivemos o de maior perrengue foi o do Vitor. Sim. Foi o do Vitor. O do Vitor foi o de maior O do Vitor foi o perrengue. pior. Cara, Cara, perrengue em Caramba, todos verdade. os sentidos. o cara foi Verdade. brabo, na moral. Ele foi Verdade. muito Vitor, brabo. muito obrigada que você foi assim, Segurou, sensacional. Então, assim, segurou o rojão, porque, mano, que rolê. Que A rolê. qualidade do episódio não caiu. Que rolê. Ele mano. Teve continua obra. Obra. Não, foi muita coisa. A bateria da câmera acabou, muita coisa, muita coisa. E com relação à ajuda, cara, no início, nos primeiros episódios, a gente teve a ajuda da Vânia, então não dá pra escolher um. Se ela Sim. tava em vários. A Vânia, E o cara, Vitor falar da também, Vânia. Vitor, nosso Essa estagiário. pergunta aí tá falando também de pessoas que nos ajudaram, né? Sim. Eles ajudaram? A Mano, tá maluco. Vânia e o Vitor foram pessoas. A Vânia, cara. Pra quem não sabe, o quanto dá? Não sei se o Paulo vai ter essa noção de quilômetros daqui pra Vânia. Pô, mano, Muitos. não sei, é muito. Mas muito. Mas, gente, é muito. É tipo o 30. quê? Ela mora muito 30, longe da 35. gente. É, muito há longe. quanto tempo, mais ou menos? Ela leva mais de uma hora pra chegar aqui. 1h20, E, então, tipo assim, mano. A gente gravava domingo, 7 da manhã. 7 da manhã, a Vânia estava aqui. 7 da manhã, a Vânia estava aqui. Cara, uma praga que até já conversou em off De graça. sobre. Tipo assim, mano, a gente já conversou sobre, mas eu nunca expressei isso. Cara, tipo assim, parar pra pensar, se não fosse a ajuda da Vânia, do Vitor A também gente que não ajudou. tinha- Mano, não tinha. Sim. Não tinha E outra, Não não tinha era só o começado. fato de vir. A Vânia vinha, Com todo o a gente, equipamento dela. obviamente, assim, como qualquer lugar no Rio de Janeiro, né? A gente é cercado de uma certa violência, principalmente domingo de manhã, porque é um dia muito vazio, não tem muita gente na rua. A Vânia vinha, 1h30, trazia o equipamento dela, porque ela usava o equipamento dela, cedia o equipamento dela pra gente gravar. Então, tipo assim, mano, foram Eu ajudas outro com a gente. extraordinárias. Cara, se ela quiser, pra mim, com certeza ela vai ser a primeira contratada do Ela tem que podcast. pedir os royalties quando a gente... Mano, ela tava a gente grava às 7 da manhã. Às vezes já gravou 3 de uma vez só. Aham, a assim. gente já gravou 3 episódios, Três, Eu verdade. me lembro que a gente... Teve um dia que a gente gravou 2 episódios, a gente almoçou e gravou mais uma tarde. E tipo, ela trabalha, era final de ano, trabalhava E ela tem trabalha esse em detalhe varejista. também, assim, a Vânia trabalha de segunda a sábado. Isso aí, No domingo, dia domingo de ela descanso. estava aqui, cara. Então, mano, Verdade. Muito obrigada, maluco, Vânia. braba. Guerreira. Fala. Tem uma outra pergunta aqui que é semelhante, a gente já respondeu. Qual episódio vocês acharam o tema mais difícil de desenvolver? Pra mim foi Lei versus Graça. Essa é excelente. O Gabriel vai mostrar a careca pro público? Quem fez a pergunta? Olha, eu vi quem fez essa pergunta. Eu vou falar uma coisa diretamente pra você aqui. No início eu falei, não pode ter vergonha, tem que aceitar os desafios. Não, olha só. não, tem desafio. Olha aqui, olha aqui. Desafio. Ajuda a chegar
nos 1.000 inscritos. No YouTube. No YouTube. Quando a gente chegar nos 1.000 inscritos no YouTube, esse boné sai. O editor vai dar um foco na câmera dele, na cara dele. O episódio todo, pode ter convidado, vai ficar só na Esse boné sai. Quando a gente bater 1.000 inscritos. 1.000 inscritos. Quando chegar a placa do YouTube de 1.000 inscritos... Essa placa nem existe, mas a gente produz existe, ela. não, De de 1.000 inscritos não existe Não mais. sei. Não, é de 10, eu acho que o mínimo é 5 ou 10. O que eu ia falar? Já viu o Capitão Flapjack? Vocês nunca viram, né? Não sei nem o que é isso. Então Segue. tudo bem, né? Então tá bom. Outra pergunta. Vocês largariam tudo pra viver de podcast? Sim. Com toda certeza. Sem olhar pra trás. Tô quase largando agora, mas nem rende. Quando me der minha Land Rover, meu apartamento Por na mim, cara, eu já ficaria aqui nesse estúdio o tempo inteiro tá gravando, permanecendo editando. no Land Rover. Vou Tem comprar que uma trabalhar Range muito Rover. ainda, meu filho. A gente vai Mas ver. sim, mas sim. Eu com certeza. Quem é não o fabricante da preciso Land Rover? Range Rover. A Range Rover, então. A gente vai ser patrocinado, pô, pela Range Rover. Quando a gente tiver... A gente, na verdade, quando a gente tiver lançado... Que a gente vai ter o festival Pode Crente, não sei se fala pra vocês. Que vai ser um festival que vai competir com o Rock in Rio. Inclusive, não tava sabendo não, caramba. Ele vai ser nos mesmos dias do Rock in Rio. E aí o crente de verdade, a gente vai ver Vai pra pro onde Pode esse crente... Crente. Isso dá um corte maneiro. A gente vai ver pra onde este crente de verdade vai. Pode E não crente. entra no meu perfil pra ver que eu fui no Rock in Rio, não. Pode crente ir pro Rock in Rio, sendo que tem um evento de Tem crente um festival acontecendo? Pode Crente. Pode crente ir pro Pode Coldplay? Crente Festival. A gente vai fazer o Pode Crente Festival, Amém. entendeu? Você passou um anjo aqui agora coletando E a gente tudo. vai ser patrocinado, irmão, por todas as grandes marcas. Burger King, McDonald's. Olha que o Burger King e o McDonald's vão estar juntos patrocinando. Cuidar. É porque é bom que os irmãos vivam em E união. viram em união. A gente vai trazer essa temática. Sonhar é de graça. Que bom, né? Porque se pagasse a gente não... Vai ter alguém que vai entrar, o apresentador, ele vai entrar falando: boa noite, pessoal. Cuidado, Boquinha, com o que fala. Próximo. Vamos lá. Vocês tinham alguma noção de técnica de como funcionava um podcast antes de criar um? Zero. Zero, menos Foi chegado zero. pra mim que, pô, mano, é fácil. É só subir na Anchor. Anchor. Só subir na Anchor e postar lá. Aí sim. Essa aqui, ó. Só postar na Anchor, pô. Vai ser molinho. Ué, foi o que eu vi no negócio de nerd lá, o nome do canal. Não, vamos falar nisso sobre o Paulo Otávio Rodrigues, né? Tem que exaltar. Porque Meu foi... momento, pô. Tem Esquece. que Foi o exaltar. homem Realmente, que, ele quebrou irmão, as pedras da Vou te caverna. falar. Foi, real. Eu vou real. te falar também. Ai, quantas vezes eu já vi Paula à beira de derramar Não, lágrimas. Tem que exaltar isso aqui. Tem um episódio do Eu, a Patroa e as Crianças que o namorado da Claire, ele tá sentado na cadeira, aí a Claire aparece assim na frente dele, ele começa a tremer a cabeça dele explode e vira um monte de confete. Era isso que o Tem que notebook... exaltar isso aqui, ó. Tampa a marca. Tem que exaltar isso aqui, ó. Esse aí foi guerreiro. Foi irmão. guerreiro. Vai ficar quieto. Esse aí foi guerreiro. Vou te falar. Dá um pedacinho de bolo Tanto pra que ele. essa semana, Esse aqui quebrou mais bastidores. nosso galho que Vani e Vitor. Bastidores. Sábado, né? A gente tava fazendo uns testes. Aí a gente botou ele do lado do Maczinho. O menino não quis nem ligar. Nem ligar, mano. Primeira vez que ele Ficou recusou. tímido. Não, aí... Não sei se vocês perceberam, eu botei o carregador. Quando eu liguei, tava carregado, mano. Ele não quis ligar Ele mesmo. não queria. Ele ficou... Não, aí ele falou, não sou obrigada a passar por esse Ele tipo de ficou situação. Sofri tanto com vocês. Eu ó. é que tava lá com vocês no Será 01 que e eu vocês estou comprou atrapalhando o esse. casalzinho Tipo aí? aquele maluco de carro que foi Deus que me deu. Ah. Mano, Carro caindo aos pedaços. Aí ele falou assim, vocês chamaram esse Mauricinho, esse criado a leite com maçã? olha, ó, bravo. Brabo. Então não tínhamos nenhuma noção de técnica. Vamos aqui exaltar nosso amigo. Muito obrigada. Que Deus continue te abençoando e te guarde. Como é que é? Que a bênção te acompanhe e te guarde. Não sei a música. É, só. Meu pai. Se derrame até 1000 gerações. Vamos lá. Esses apelidos que vocês se chamam no início são combinados antes ou sai no improviso? Laís. Sai no suor. Laís é. Sai no suor. Sai no suor, basicamente é isso. Às vezes, depende também. Às vezes eu tô lá no Instagram, aí eles postam um negócio, eu vejo, eu fico, falou isso.
Às vezes a gente tá na célula conversando, aí um solta outra coisa, eu falo, aí pego e já guardo pro dia de gravação, mas nunca foi combinado. Aliás, eu adoro ver a cara deles de surpresa quando eu falo. É verdade, porque ela nunca fala antes, não. É sempre um Kinder Ovo. Quais são as próximas metas? A gente já meio que já respondeu, A gente já respondeu. Né? Vocês já deixaram de falar sobre algo por medo da repercussão? Já. Cara, mano, eu vou ser sincero, tava pensando sobre isso tem pouco tempo. Talvez eu não lembre, mas eu acho que assim, não. Eu fiquei pensando, cara, a gente, querendo ou não, a gente não é ninguém pra perder alguém. Sim. Tem sentido? Então, tipo assim, essa ideia do cancelamento bate muito em quem já tem um... Não dá pra ser cancelado o que não existe, né? Sim, eu falo já no sentido que eu já cheguei a pensar em alguns tempos, falei assim, não é nem medo de cancelamento, mas entra na questão do... tema. Na questão do que a Laís falou. A gente... Como é que é a pergunta? Se a gente já deixou de falar alguma Então, coisa tipo pela assim, repercussão. Porque eu acho que isso é uma prioridade pra gente aqui. A gente entende que se hoje a gente tem que 100 e poucos inscritos, a gente tem que ter a mesma responsabilidade que a gente vai ter quando tiver 100 mil inscritos. Sim. Então, por isso que a Laís falou justamente de temas que a gente não aborda. Por quê? Porque a gente ainda não tem... Óbvio que a primícia do nosso podcast nós não somos teólogos, nós não somos pastores, nós não somos formados em seminários. Nós somos 3 pessoas que são cristãs falando sobre alguns temas que provavelmente permeiam a cabeça de muito cristão por aí. Sim. Porém, não dá para tirar o fato de que a gente está falando para a internet, de que tem pessoas que a gente talvez nem conhece, que tá... A Vitória mesmo, que veio aqui no episódio passado, ela postou que tinha gente de Portugal assistindo ela, em São Paulo assistindo ela. Então existe, sim, algum nível de responsabilidade naquilo que a gente vai falar. Então existem temas que são delicados. Então, pra gente falar desses temas, a gente precisa estar preparado. Só que, tipo assim, eu acho que a pergunta é, no meio do... Me corrija se eu estiver enganado. Que eu entendi assim, no meio do Já deixaram episódio... de falar. Tu vai falar uma para assim, não. Eu acho que tá aberto, serve Tá pros dois. Mas Nessa eu linha... também não me lembro de ter deixado de falar alguma coisa. Acho que o que eu deixei de falar foi porque o assunto tava fluindo, não cabia entrar naquele momento. Mas não por medo de... Conversariam com pessoas de outras religiões? Essa pergunta me pegou. Cara, o que eu penso sim, eu conversaria, mas não cabe. Não sei se não cabe. assim, Porque, mano, é a mesma coisa pra mim, assim, gente, mas se a gente pensar, o bordão do programa é o quê? Do podcast? Do podcast. Assuntos que ainda são polêmicos dentro das igrejas. Quem não vive dentro da igreja não vai saber. Então, o que a gente falaria? É tipo assim, é meio que chover no molhado. Sim. Porque, mano, que é um judeu cristão e tal. Conversa. Tem algo que conversa Sim. ali. Mas, mano, tu vai um budista, por exemplo. Mano, o cara tem a religião dele, a fé dele, que ele acredita também. Não vai ter, não tem liga, não vai ter o que discutir. Seria plausível se nós fôssemos algum tipo de, talvez, podcast cristão mais aberto, muito mais amplo. O nosso público, que a gente já sabia isso desde o início, ele tem um nicho, ele tem um público. A gente fala pra crente. A gente fala pra crente. É a mesma coisa do Hub, a mesma coisa do Positivamente. O cara que entra no Hub e que vai ver, sei lá, um convidado, o Fábio, por exemplo, que vai lá pra falar sobre adoração, o cara que não é crente não vai querer falar, não vai querer ouvir isso. Eu acho que o Positivamente é um pouquinho mais aberto, porque ela conta testemunhos de vida. Sim. Inclusive, ela já levou pessoas de fora. Então eu acho que pra gente não caberia. Eu não teria problema em falar, acho que vocês também não, mas não cabe no formato. A não ser que de alguma forma converse. Talvez a gente traria um católico, que é uma fé que conversa um pouco com a nossa. Por exemplo, quando eu falei do assunto de conversar com pessoas de terceiros ali, é no sentido de assim, não conversar sobre religião. Tem um assunto, tipo assim, mano, a vida daquela pessoa. Sei lá, deixa eu ver um exemplo assim. Você que o cara é cristão agora, citou Jesus. Bom, o Thiago Nigro, primo rico. Pô, o cara tinha uma linha de pensamento, querendo ou não, tipo assim, que a gente como cristão, pô, o cara tem sido o que tá falando. Então, pô, seria maneiro bater com um papo sobre finanças com o cara. Só o cara, a vida dele, agora ele é cristão, mas antes não era. Você vê o Pedro, por exemplo, um exemplo disso também. Casou agora, batizou, acho que tem pouco tempo também. Pedro. Do Flamengo. Ah, tá. Pô, mano, o cara era jogador, mano. Exato, tá ligado? Passou então, assim, nessa linha, porque... Real. Convidado dos sonhos. A gente já falou, né?
Eu não entendi essa pergunta. Eu acho que a pessoa quis falar outra pessoa e ela errou o nome. Tá assim, Salomão foi salvo ou não? Eu acho que ela quis dizer Judas. Porra. Que é o Judas, pra quem não sabe, é um assunto polêmico nesse podcast. Polêmico na nossa roda de amigos. Então a gente não gosta muito de discutir sobre Judas. Porque a gente briga. Mas se quiser... dia, quem sabe. Mas se quiser um dia, a gente pode fazer um episódio. Vocês aqui mandam. Mas vai durar. Vai durar, vem com 24 tempo. horas. Vem com tempo. E eu não quero saber de reclamaçãozinha, não quero saber de gente desistindo com 1 hora de episódio, não, hein? Vai durar no mínimo 12. Caramba, valeu. O meu episódio favorito é o da Karine. Bravo. Fãs de Karine presente. Foi um episódio muito bom. Foi muito bom. Um episódio que rendeu muito, graças a Deus. A gente gostou muito. Aí, contem como surgiu, já foi. Não foi não, O que tem sido desafiador ao fazer o Pod Crente? Cara, eu acho que nesse momento é convidados, né? Não, isso é uma coisa que eu queria muito falar. O quanto eu sou grata a Deus por estar enviando pessoas. Porque eu não imaginava que a gente conseguiria tantas pessoas pra vir aqui assim, sabe? Porque a gente, como o Gabriel falou, a gente não é ninguém na fila do pão. Então, assim, do nada brotando convidado assim. Cara, tipo assim, eu acho que... Isso pra mim é o mais desafiador. Eu tenho 2 ou 3 momentos desafiadores aqui no podcast. O primeiro, tipo assim, mano, nunca, sempre detestei isso aqui, microfone. Nunca quis falar no microfone e tal. Pô, quando surgiu o convite, eu falei, mano, o que eu vou... Pra mim foi desafiador. O segundo foi O segundo foi quando a gente começou a conversar. Eu falei, mano, o que vai com o convidado, por exemplo? Mano, o que a gente vai falar com o cara? Pra mim foi muito desafiador. E também o terceiro é no lado técnico. Como a Laís falou, cara, a gente é um grupo que tá saindo do nada. Então, pô, é muito desafiador toda vez, não é tipo assim, chegou, tá pronto, tá parado, vamos fazer. Mano, a gente tem que arregaçar a manga, limpar tudo, preparar tudo e tal. Uma hora a gente esquece, caraca, esquecemos aquilo ali, tá ligado? Pra ter uma ideia, um exemplo, é imperceptível isso, eu acho, né? Mas vamos supor, quando tem convidado, fica aí o Gabriel aqui. Quando o Gabriel tá falando, eu já tenho mim que eu já me afasto assim, pra câmera pegar o Gabriel, porque a gente não tem mais uma câmera pra pegar os terceiros. Então, mano, pra mim isso é muito desafiador, tá ligado? Fazer a coisa acontecer é muito desafiador. Eu acho que eu volto no tema que a gente já falou, que é o tempo. Tempo também. Tempo hoje eu acho que é um dos nossos o alinhamento, maiores desafios, assim. Porque agora a gente tem o desafio a mais que a gente tem, assim, como a Laís falou, né? A gente agora lida com o convidado. Então, na maioria das vezes, a gente tem que estar no feeling de saber alinhar o nosso tempo ao dele. Algo dele, porque ele é o convidado, né? E ele tá se dispondo a vir. Então, na maioria das vezes, esse é um grande desafio. Um desafiador também, mano, é trazer o mínimo de conforto pro convidado. Sim. Pô, da Karine o primeiro, mano, senti pena da Karine. Eu não sei se foi o primeiro ou foi o segundo. Foi o primeiro. Mano. Ela tava com a calor, filha. E um calor, meu irmão. Ela veio com a Chloe. Mano, É. eu fiquei... Não, e assim, aqui... Desculpa, pode Não, vai, falar. eu fiquei... Era só assim. Aqui a gente faz... Acho que todo mundo já percebeu, né? A gente faz tudo. A gente apresenta, aí a gente que faz o som, faz a estrutura de som, a gente edita. Então, assim, eu acho que se a gente puder escolher uma coisa, pra mim é realmente fazer a coisa acontecer. A gente, aí o que a gente faz? A gente pinta a parede. A gente tenta engabelar o convidado ganhando o quê? Ele quer? Na comida. Na comida. Quando tem comida, né? Quando Vitória nos perdoe. Não, tem que falar, hein, mano. Caraca, a gente chegou como? Segunda-feira, mano, corrido. Meu Deus. Então cara, fazer acontecer pra mim tem sido desafiador, né? Porque a pergunta acho que é na recorrência. O que tem sido desafiador? E é isso, fazer acontecer. Pra mim, o momento mais assim que eu consigo fazer respirar é quando sábado eu entro no YouTube, 10 horas da manhã o episódio tá lá. Porque enquanto não processa, tudo pode acontecer. É isso aí. Tudo pode acontecer. Só Deus sabe quantas noites a gente já virou porque deu errado ou porque a edição tá dando problema. Tipo assim, eu não lembro a última vez que eu dormi de sexta pra sábado. Porque sexta e sábado a gente tá sempre na função de podcast. Não, já teve situação que, tipo assim, 3 da manhã eu tô conversando. Sim. Como resolver o problema. Pensando no que fazer, porque eu não tinha... Onde tá o Gabriel? Gabriel lá. Aí no dia de manhã eu acordo, tomo 3 Rivotril e vou ler o grupo. Aí a gente tá dormindo. Aí ele fica falando sozinho. É muito engraçado isso. Eu entrei no grupo. Só que assim,
Gente do céu. Nesse pico de 3 horas às 6, tudo já se resolveu. Só que eu vou olhando mensagem e eu vou... Ele É chega, tipo o roteiro de um filme, cara. ele chega igual aquela figurinha assim, o que aconteceu? O que eu perdi? Acabei de chegar de Paris. Aquela figurinha é o Gabriel E do eu grupo. vou vendo coisa por coisa. Eu não vou pular as etapas. Eu não vou ver de primeiro... Aí no final, tipo assim, pô, deu ruim isso aqui. Meu Deus, o que aconteceu? aí vai no final, assim, respondendo. tudo deu certo. Já tá, né? É assim mesmo. Mas porque, cara, enfim, botar esse podcast no ar, acho que é o que mais tem sido desafiador. Mas glória a Deus, tá fluindo. Essa não é uma pergunta, mas é engraçado. Um apóstolo, um anjo e uma cidade. Vocês são brabo mesmo. Vocês são crente mesmo. É isso, né, gente? Quem não pegou a ref, vai ler a Bíblia. É verdade. É verdade. E vamos pra pergunta mais perguntada de todos os tempos. Como surgiu o Pod Crente? A Laís tem que contar essa, pô. Se a Laís não contar essa, o mundo acaba. Por quê? O momento é Verdade. teu. Ué, O momento é teu. mas vocês querem a parte longa ou a parte curta? Você que sabe. Pode ir. Então, eu quando era criança... Mentira. Cara, eu sempre fui da comunicação, né? E eu sempre tive muita vontade de trabalhar com comunicação. Já fiz programa de rádio na faculdade, sempre tava lá. Tinha um microfone, tinha conversar com pessoas, entrevistar, eu tava lá. E aí veio a era do podcast e eu falei, pô, eu queria fazer um podcast. E a ideia tava na minha cabeça há muito tempo. E vocês já sabem, nós éramos da mesma célula. Eu era muito mais próxima do Gabriel, muito mais amiga do Gabriel e era colega de célula do Paulo. A gente foi se aproximando um pouco depois. E eis que eu fiz o convite para o meu querido amigo Gabriel e ele me enrolou, falou, não, Mas tudo tem um propósito. não. Claro que Ele tudo tem um falou, propósito. Você não. acha que eu ia lidar... Você acha que ia ser um TI? Ele enrolou, não quis. Aí, beleza, passou uns 6 meses, o assunto morreu pra ele, né? Porque na minha cabeça isso sempre, como diz os crentes, sempre ardeu dentro de mim. E eu fiquei, cara, queria fazer um podcast, mas pelo que eu via, eu sabia que eu não teria condições de fazer sozinha, pela questão técnica, pela questão como um todo, né? Aí, comecei a me aproximar de Paulo Otávio, meio que sem querer. E eu falei, a gente conversando. Aí vocês podem entrar, que é a parte onde a gente... Entrou por interesse. Começou a falar Não, comigo por mentira! interesse. Mentira! A gente começou a se falar porque o Gabriel... Por causa de uma linguiça. Porque o Gabriel... Era uma macarronada. Peraí, por causa de uma macarronada. Porque o isso, Gabriel Varão? Aí fez não, as Varão. contas erradas do macarrão dele e eu e Paulo Otávio tivemos que andar sei lá quantos quilômetros pra comprar uma calabresa pra botar nesse macarrão. E foi que assim rolê. que a gente virou amigo, pra quem não sabe da história. E aí, a gente saiu, né, um dia, Teve foi um pós-culto. Um pós-culto da célula, né? Na pizzaria. Foi um surto coletivo aquele dia Surto total. coletivo. Que tinha muita gente que a Aí, gente não pô, conhecia. a gente é barata de igreja, então a gente ficou até o final da pizzaria aberta, conversando e tal. Aí o nosso amigo Uber, O Uber Lucas foi levar um outro. Foi levar A metade foi do levar grupo. o Emerson, né? Foi levar o Emerson em casa, não foi? Foi. e o Niel. E o Niel, isso. Ele foi levar metade do grupo em casa. casa. Isso. Foi Aí distribuir a a mulher da galera. lanchonete foi expulsou a gente, porque ela ia fechar. A gente foi pra frente de uma boate. Chovendo. Chovendo. Ficamos sentados na calçada e ela aí soltou. Vimos um cara com amante. Amante, Foi né? verdade. Foi, Queria foi saber mesmo. como esse casal tava hoje, tá hoje. Aí ela. Aí eu soltei pro Paulo. Pô, sei lá o que, podcast. Aí eu, pô, bora, pô. Só que eu confesso, eu achei que eu ia ser Mas o convite bastidores. surgiu naquele momento? Foi, pô. Não, eu convidei o Paulo. Falei, pô, Paulo, eu tinha uma vontade de fazer um podcast. Na verdade, foi assim, eu falei, pô, eu tava com vontade de fazer podcast, não sei o que. Porque a gente já tava falando no assunto Ainda dos falando sobre podcasts, podcast. sim. A gente tava comentando sobre os podcasts. Isso é importante. A gente é muito consumidor. Nós somos consumidores de podcast. A gente assiste muito, gosta muito, então a gente começou a comentar daqueles que a gente gostava em comum. E aí eu falei, pô, eu sempre tive vontade de fazer e tal, mas sozinha não rola. Aí o Paulo, pô, é uma ideia maneira, não sei o quê. Aí eu fui e falei, Aí tu você não falou tá no- afim aí tu de falou o nome fazer? do podcast, pô. É, Falou verdade. o Aí nome eu do falei, podcast. pô, e eu tenho até nome, cara. Meu podcast ia se chamar Pod Crente. Aí o Paulo, pô, maneiro, não sei o que, gostou do nome. Aí eu falei, não quer fazer comigo, não? Aí o Paulo pensou assim, 2 segundos, pô, bora. Aí, Aí o chegou. outro, ninguém convidou, ele chegou assim, pô, então vambora. Eu olhei pra cara dele Essa assim, cara é meu.
Era pra eu ter falado, não, tu perdeu tua chance lá, ó. Perdeu tua chance. Jesus tava passando, tu não encostou nas vestes. Não, senhora. Perdeu Não, a senhora. bênção. Ninguém te convidou. Você falou, pô, vambora então, vamos. Cara, a minha cara foi essa. Eu olhei assim. Então, bora, Paulo. O Cristo mandou na hora certa. Aí ele Como é que a foi- gente se virar? Você entende alguma coisa de TI? Gabriel, Jesus ia mandar a provisão. Não. Mandou. A provisão. Aí foi assim que surgiu o podcast. Não, até então era a ideia e o nome só. Mas a gente não tinha essa foi com A estrutura. primeira treta que deu com o podcast, antes de ir pro ar, de gravar e tal, foi que já tinha alguém com Não, nome. antes disso a gente não tinha formato. Não, mas já E tinha... aí a gente não tinha formato. Aí a gente começou a pensar, pô, e a gente começou a perceber que começaram as resenhas na minha casa e a gente falava muito sobre os assuntos. Verdade, verdade. A gente tinha assuntos que a gente repetia, tipo assim, Judas, dinossauros antes ou depois do ser humano. Muitos assuntos que a gente acha que é polêmico, que a igreja não trata. E a gente falou, pô, Espinho da carne de é isso aí, Paulo. qual é o espinho da carne de Paulo? Então a gente falou, pô, é isso aí, vai ser isso o podcast. A gente vai ser uma troca entre a gente. Não tinha nem ideia de fazer com convidado. Zero A não. princípio ia ser só a gente. E aí quando a gente amarrou a ideia, veio aí a bomba do nome. O pod de podcast já tinha. Porque não seria assim pode ou não pode. Seria pode de podcast. Aí eu falei, pô, mano, já que vamos falar sobre... Aí, né, foi no mesmo dia do logo, não foi? A gente tava falando sobre o nome? Não, porque o logo a gente Não, acho que começou naquela depois. foto tá pod, pô. Qual? Aquela foto Bota ali, aí, Gabriel. eu acho que tá pod, vê isso, ó. Vamos lá, meu Lombardi. No seu tempo. Cara, mas aquela parada da logo foi... Não. Não, é o que tá na minha sala. Vamos ver. Se aí a gente já tinha fechado. Viu? Olha lá. É verdade. É isso Foi aí. nesse dia, pô, que É a gente isso aí. começou a procurar e tinha esse nome, Pod Crente, aí do podcast. Eu falei, mano, Porque a gente queria criar um Instagram. e era exclamação. É isso Eu aí. falei, pô, vamos pro verbo poder, pô. A gente pode ter, pode crente. Tá ligado? Aí foi isso quando aí. firmou a parada. Foi isso, É gente. isso. Tem mais alguma coisa pra contar? Eu acho que a gente falou sobre bastante coisa. Bastante. Não, mas pra alguma coisa pra contar de como surgiu, não, né? Não, Foi assim. Foi assim. Não, foi isso. Que nem Madeline e é só isso. O nosso show Cara, acabou. meia-noite. Não tem. É hora de cantar parabéns. Mas de fato sabia? É verdade, a gente tem. Porque o nosso Ah, é? primeiro episódio foi pro ar no dia 23 de março de 2022. Que isso, e a gente acabou meia-noite cravado. Tá, glória, como é que é? Glória, glória. Não tem o negócio de quando você vê 22, 22, 19, Aham. 19, tem que fazer É um pedido. isso, cara, meia-noite, cravado. Numerologia, Pra coisa quem de não crente. acredita, tá aqui, ó. Meia-noite. Respondemos a nossa É isso, última galera. pergunta. Espero não ter É cansado isso. vocês com essas histórias. É isso. Muito obrigada. Gente, muito obrigada por todo mundo que acompanha. Foi muita surpresa, porque às vezes a gente pessoas chegam pra gente e falam, pô, assista o podcast. Eu fico assim. Porque pra mim, quem assiste é só minha mãe, que nem meu pai assiste. Não, assim. Meu pai falou que é por debate isso que melodia. eu volto nesse assunto de 3.000 pessoas me assistindo. Isso não entra na minha cabeça. Ó, o Javison, que era da nossa igreja, me parou. Na verdade, ele me encontrou dentro da van e falou: pô, assisto todo episódio de vocês. O Dailton, esses dias, falou pra minha tia que assiste todos os episódios. Cara, o pai muito da louco. Duda. É muito O louco. pai da Duda. Não, uma vez, um colega meu de trabalho, que não é cristão, tava indo viajar, tava indo pra São Paulo. Do nada ele me mandou um print, tipo, de madrugada. Olha o que eu tô assistindo. E não era o primeiro episódio. Era, sei lá, o quarto, quinto da segunda, Aham. né? E ele falou assim, eu assisto todos. Bizarro. Isso é muito É bizarro. Bizarro. Então, assim, obrigada de verdade, porque eu acho que... Acho não, né? Vocês estão fazendo parte da realização desse sonho pra gente. E é muito gratificante ver. Eu já falei isso até na nossa Noite de Milagres, lá da Sim, Célula. sim. Que quando a gente começou, meu maior sonho era não ser levado a sério, né? O podcast ser visto como uma brincadeira pelos outros. E estamos aí, né? Pelo visto, as pessoas levam mais a sério que a gente até, porque assistem, Tem sentido. Tem sentido. assistem, comentam, e é muito legal ver isso. Quem tá aqui hoje, quando a gente fizer o nosso primeiro grande evento, a gente vai dar VIP pra vocês. E só um adendo aqui, tem uma pergunta que desafios, erros e tal.
Mano, no início, cada episódio eu acho que eu assistia umas 5, 7 vezes. O primeiro episódio eu assisti no mínimo 8 vezes. No mínimo. Assisti não, ouvi, Eu né? não Porque eu não assistia, tinha. nem ouvia. Até hoje, né? Até hoje, Mano, né? Cara, o que a gente assistia do episódio pra ver se tava certo as paradas era brincadeira. Tem um E era assim, Paulo, aconteceu isso e isso. Gabriel, tem que falar assim, assim, assado. Não, e saiu assim, e vazou o áudio aqui. Cara, é... Não, aí vem assim, Paulo, por que meu microfone é mais alto que o do Gabriel? Eu falei, cara, porque tua voz é mais alta, pô. Não, mas tem que... Eu falei, cara, mas é um microfone. Como é que eu vou fazer chover no molhado? Era mesmo. Ah, e falaram que queriam ver os erros de gravação. Vamos botar o restante dos vídeos? Tá. É verdade. Só para falar também que nos próximos dias, assim, nos próximos meses, vai começar a vender o card do Pod Crente Festival. Ele tá pegado, cara. Vai rolar o Pod Se Crente não Festival. rolar, esse garoto vai passar até mal. Mano, vem esse insight aqui. Empresas, me procurem. Fazer que nem aquele Medina! maluco. Decente que se Medina, cuide. olha o negócio pra Decente você. que se cuide. Você fez The Town, você fez Rock in Rio. Irmão, Investe nós no somos público 60 crente. milhões. Se tu roubar minha ideia, safado, vai dar ruim. Esse é o intercessor. Sábado vai estar lá intercedendo Vai dar. na Ele igreja. tem uma mania de agredir. Eu não falei? Viu? Viu? Caraca. É isso que ele faz aí, ó. Viu? Não, É mas isso olha que ele só. faz quando ele tá emocionado Não, e quando mas alguém contradiz Ele é o ele. monarca do É grupo. parceiro. Ele é o monarca do grupo. Meu irmão, olha, pega a ideia, pega a visão. Nós somos 60 milhões de evangélicos nesse país. Pode Crente Decente que se Festival. cuide. Irmão, vai vir aí, vai ser forte demais. Vão ser 7 dias de evento. A gente nem tem cantor gospel Mas pra todo pode esse- balada gospel? Falei mesmo. Não, pior que tem. Tem? Que arrasta? Que arrasta? Ih, lá vem ele com esse negócio de arrasta. Vamos passar os vídeos. Vamos passar os vídeos, por favor? Tem, pior que tem. Bora, bora, bora. Bora que a gente Faz tem que nem o cantar Rock in Rio, parabéns. pô. É um brabão. E um pra mim. Não, olha que ninguém vai... Vai. Aqui é a Vânia. Vânia, Vânia. A Vânia, pra quem não Tem conhece, dois, essa tem é a dois. Vânia. Vai ficar Não, bolada pô, de Tem o da aparecer. Laís, pô. Tem o da Laís inteiro. Tem? Tem. Nossa, a gente já foi próspero. Tinha vários Kit Kat. Que o Gabriel Que que comeu o houve? Kit É. Kat todo. Volta. Olha lá em cima lá. Cadê? Quer ver? Tá escrito piso, ó, na parede lá atrás. Tá maluco. Cara, que maneiro, que maneiro. Esse foi o primeiro que a gente gravou aqui. Foi verdade. Foi verdade. Por que tu não botou ele? Porque Esse vídeo é maneiro, print, não é- mas esse vídeo só faz sentido com áudio. Sem áudio não fica maneiro. Bota áudio, Gabriel. Tem como? Não, não tem. Quer dizer, não sei. Cadê o controle? Vai, volta aí. Não tem como botar áudio, só aumentar. O Paulo de barba! Viu como eu sou agredida nesse programa? Não, isso aqui, ó. Não, isso aqui foi brabo. Esse foi o dia dos 3 episódios. Isso aqui foi brabo, irmão. Mano, Pelo amor de Deus, tá maluco? Primeiro e último almoço comigo e Gabriel. Porque Vai. é bom a sacanagem. gente falar isso, que o Gabriel nunca dá comida pra gente. Ah, Ele já gente. negou água pra gente. Ah, gente, o Denison vem aqui, ele comeu um bolo inteiro. Claro, porque... Não, o Gabriel... Ah, eu vou falar. O Gabriel fala tanto de cultura da honra, mas ele não honra os de casa. Quando vem convidado, ele quer oferecer um maná do céu. Quando é a gente, ele Mas faz é pipoca. óbvio, ué. Bota 10 Vaso de casa não tem Olha honra. lá, o primeiro é esse aí mesmo. Esse aí mesmo. Qual é? Esse aí o Gabriel vai tocar agora. Gabriel Ai, de quando a gente casaco. tava pintando aqui. Não sabe nem Sabe, equilibrar, cara. né? Ai, meu Mano. Deus. Por que eu tava de casaco? Eu também queria saber. Não, era pra não sujar, porque eu tava até de capuz. Caraca, que Mano, doideira. tá maluco. É... Tem mais algum? Não sei. Esse Ah, esse aqui é a Vânia. Vaninha que ainda fazia a nossa mídia. Esse dia foi a gravação com o Vitor. Foi o episódio que a gente falou que foi mais desafiador. Aí tá vendo a Bota parede? esse vídeo aí, bota esse vídeo aí. Esse mini vídeo, ó. A Vânia tá usando o OBS pra gravar com a câmera. Eu tô usando o da Laís pra pegar o áudio. Foi quando deu erro de ficar casando corte por corte. Eu fiz no mínimo aí uns 180 Cara, cortes nossos de áudio. copinhos. O Paulo Desde o de calça. início.
Que ela Bolado. Foi o episódio que eu fiz todo mundo vir de calça de tênis. É isso. Tem esse aqui com a camisa 10 aqui, ó. E tem de A aniversário. camisa 10 aí embaixo aí, Esse ó. não foi o que a gente passou. Esse foi a gente passou. Não, a gente não passou ainda não, pô. A cara tá parecendo uma cracuda, pô. Esse não tem áudio. Olha isso. Olha o... Que casaco era esse, Sabe cara? pintar. É, irmão, muito perrengue. Tá maluco, jogador. Bota esse aqui que você tá morrendo. Que é o quê? Não sei até hoje o que aconteceu. Tem que ter cuidado pra a gente não ter falado. Não, isso foi pro Instagram, pô. Ela Eu tava contando alguma soltou coisa. Foi, cara, enfim. É isso, galera. É isso, galera. Muito Ai, obrigado gente, por muito estar bom, muito conosco nesse ano. É isso, espero que vocês continuem por mais e mais e mais e mais anos. Não percam que a gente ainda tem um episódio final de temporada semana que vem, que vai Vai estar. tá brabo. Que é o que o Boca de Caçapa tá querendo contar. Não vou contar, vou acabar a pessoa de você contar. Mas. É Episódio. isso, gente. Obrigada. Tá querendo me Feliz cortar pra mim ano, não contar? parabéns Eu vou contar. pra você. Eita! Nessa Ninguém viu. data querida. Muita tchau, gente. Até semana que vem. Valeu. Não esqueçam de seguir a Último gente erro de nas gravação. redes sociais e nem de se inscrever no canal. Beijo. Ai, cansado. Ô, Gabriel, o episódio que eu tava falando é o do Duque, pô. Esse é do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo.